Então, bem-vindos, pessoal, a mais um Braincast. Hoje nosso convidado tá eu aqui, né? Eu, Gustavo, eu, Lucas e o Gustavo, meu sócio, estamos aqui entrevistando um cara hoje fera do ramo da educação, o Diego. Então, melhor do que eu para te apresentar, é só você se apresentando. Conta um pouquinho pra galera, né? Quem é você e tal. Bom, vamos lá, favor. Então. Sejam bem-vindos a esse nosso podcast, que vai ser um desafio conversar com pessoas tão criativas assim. Eu sou o professor Diego, trabalho com pré-vestibular, já trabalhei em colégio, fiz alguns trabalhos, né, terceirizados na forma de empresa, assim, para editora, para gráfica. E aqui acho que nós vamos conversar sobre uma outra novidade que esse ambiente tão criativo assim me permitiu e de forma inesperada. Foi acho que um presente aí para o novo ano que está começando na área de educação e ao mesmo tempo fora dela. Então, sou apaixonado por dar aula e vim para um espaço diferente para permitir o que a gente sempre fala, aulas diferentes. Atender o cliente, o aluno, alguns até viram amigos de uma forma diferente, né? Porra, show de bola. Bacana. Então, cara, deixa eu começar perguntando aqui Cara, eu fui aquele aluno que eu ia muito bem na aula, né? Não estudava, mas eu prestava bastante atenção porque eu não era de estudar em casa, eu gostava de absorver o conteúdo que estava sendo falado ali no momento, né? E, cara, uma coisa que eu sempre me perguntei, assim, os professores, sempre te teve vontade de ensinar? Você sempre quis ser professor? Sempre teve essa vontade de ensinar? Como é que você foi chegar nisso? No meu caso, sim, porque eu tive uma influência muito grande da minha mãe. Minha mãe é professora de língua portuguesa, diretora de escola, trabalhou para editora também. Ela foi diretora de várias escolas aqui em Curitiba. Hoje ela está trabalhando ainda na área, mas saiu da direção das escolas para ficar em produção, né, autoria de material didático. Então, essas duas influências, não da direção de escola, mas de dar aula, que ela também era uma apaixonada por isso, e produzir material didático, nossa, foi uma influência absurda para cima de mim, positivamente falando, e me deu muita vontade de seguir nesse caminho. Então, fui para a Faculdade de Ciências Biológicas na Federal do Paraná e lá muitos professores excelentes, outros com outras qualidades que talvez não seja transmitir o conhecimento, e está tudo bem, não é uma crítica, mas o ambiente, que a gente acho que vai comentar um pouco assim, favoreceu até eu pensar, mas e se eu fosse para pesquisa? Mas eu não vou querer deixar de dar aula. Então, na verdade, eu vi que tudo estava vamos dizer assim, trilhando e caminhando para querer ficar dando aula. Hoje eu penso assim, eu quero muita aula, principalmente nesse ambiente de pré-vestibular que é muito desafiador. Sim. Porque ele não trabalha só com a nota que você vai tirar na prova amanhã. Você vai ter que trabalhar com o psicológico do aluno, você vai ter que trabalhar com o ambiente que o aluno está, porque ele influencia, óbvio, sobre o psicológico e, obviamente, naquela nota, que não é bem assim que a gente usa no vestibular, mas aquela pontuação que ele vai chegar numa única prova. Então, isso para mim é um desafio e, por isso, eu pensava assim, eu quero ir trabalhar em curso pré-vestibular. E não imaginava chegar aqui, assim, né, para vir para esse ambiente um pouco diferente, mas que me permitiu trazer esse outro microambiente de vestibular para cá. Legal. E o que te trouxe aí, agora você já está falando que você chegou aqui, o que te fez pensar assim, vou para um coworking? De onde surgiu essa ideia? Porque o que a gente estava conversando no making off aqui, não são todos os profissionais que acham que o coworking é um ambiente adequado para vir com alunos. Talvez até pense que a facilidade não combina, e a gente sabe que não tem nada a ver isso. Mas o que te trouxe para cá? Então acho que vou começar aí de trás para frente, sabe? Mas já vou falar. Não tem nada a ver esse negócio de não combina. Combina e combina demais, até para não falar outras palavras inadequadas aqui, mas combina muito, sabe? Esse ambiente é disruptivo, desafiador. Esse ambiente que eu não ia ficar dentro de uma bolha. Na educação, infelizmente, isso é muito perceptível pelos políticos que estão aí nos órgãos aí, como o MEC, INEP, enfim. Vocês podem ver que são pessoas, muitas vezes, não é uma crítica, é só um comentário. Muitas vezes a gente olha e fala, nossa, mas o cara é meio limitado. Às vezes o ambiente limita o cara. Não é que ele não tenha criatividade ou não consiga extrapolar algumas coisas. Mas a educação não é isso. A educação tem que ser exatamente ao contrário. É tipo fazer conexões, fazer relações. E por que eu vou ficar dentro de uma bolha para criar apenas relações entre educadores e ponto final? Tanto é que na maioria dos lugares que eu já trabalhei, você tem ali um ambiente educacional independente de curso pré-vestibular. Pode ser o colégio, pode ser aquelas empresas de aula particular
que uma pessoa administra e daí tem várias salas para atender alunos e tal. Todas elas. Você tem um núcleo pedagógico, vamos dizer assim, a interação entre a bolinha dos professores e a bolha administrativa. Só que a bolha administrativa, os caras viajam, vêm para cá, vão fazer cursos extras de várias áreas diferentes. E o professor? E o professor fica naquela bolinha ali, para não dizer até no seu quadradinho, que eu acho que é até menor que a bolha, sabe? E isso sempre foi um desafio, assim. Eu tinha uma vontade absurda de ter um escritório para trabalhar com famílias, trabalhar com um aluno de uma forma muito individual, personalizada, assim, criar uma experiência nova. Aí, depois que eu já fiz alguns cursos, nesse espaço criativo eu falei, eu preciso ir para um coworking. Um dia eu quero ter um escritório no coworking, não é ter um escritório, é ter um escritório num coworking. Por quê? Ambiente criativo, ambiente com outras pessoas, que às vezes numa conversa vão falar alguma coisa sobre sua área que, entre aspas, não tem nada a ver com a minha. Aí você chega e fala, ele falou tal coisa, mas e se eu usasse a ideia que o Gustavo falou sobre a empresa que ele tem, sei lá, vamos inventar aqui, de logística, se eu usasse, cara, na minha realidade, no meu microambiente, eu poderia fazer assim. O coworking permite isso, então por isso que eu venho para cá. Ou até, né, às vezes tem uma solução que você conhece, que o mercado está precisando, só que os setores nunca se cruzaram, né? Então, cara, por exemplo, vamos de logística de novo. Porra, a galera tem... O maior custo que tem é mercadoria fria. Os caras estão tentando lá pensar em como fazer mercadoria fria. E você, cara, tem uma bactéria lá que se jogar lá, o bagulho dá boa. Porra, tesão, solucionou um mercado foda pro pessoal. Só que os caras não tem como saber disso também se não tiver acesso ao conhecimento. Aquilo que você falou quando a gente tava conversando anteriormente, né? O conhecimento. Pra que eu vou usar isso se eu nunca vou usar? Por que eu tô aprendendo? Calma, você não sabe o que o futuro te espera, né? Cara, tem uma coisa que eu gosto bastante, que fala um pouquinho dessa bolha de mudar, você entrar num ambiente criativo. E eu acho que aí também, professor, eu vou aproveitar até para perguntar se você concorda com esse modelo de ensino nosso. Porque, cara, eu fui fazer o meu high school no Canadá e uma das coisas que eu mais percebi diferença no ensino... Primeiro que coisas que a gente aprendia aqui na 7ª, 6ª série, eu estava aprendendo no 2º ano lá. Então, cara, eu cheguei sabendo muita coisa que eles ainda estavam aprendendo. Eu achei isso, me impressionou, né? Quando eu cheguei do Brasil num país desenvolvido, vi que nossa educação, eu falei, caralho, porra, a gente tá aprendendo uns negócios foda lá na nossa idade, tá ligado? Só que uma coisa que me chamou muita atenção, cara, foi que sempre que eu ia trocar, né, você vai ter aula de outra matéria. Com exceção, né, de ciências, laboratório que a gente vai, educação física, você vai pra quadra, aqui a maioria das vezes é o professor que troca de sala, né, ele fica a turma inteira e acontece essa troca de sala. E o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que quando eu fazia a troca de sala lá é o inverso. A turma inteira sai e vai para outra sala. O que me chamou a atenção nisso foi que, cara, os professores, eles retinham o conhecimento criado pelas outras turmas na sala. Então, porra, às vezes tinha um projeto muito da hora que as turmas fizeram que ficava exposto lá pra galera. E você, ao mesmo tempo, ia ajudando a construir aquele ambiente onde você ia ter aula. Cara, isso dava uma sensação de pertencimento, né, na sala e, ao mesmo tempo, porra, trazia muita referência pra gente do que outras pessoas já tinham criado. E isso eu acho que foi um impacto bem positivo pra mim, né? Falei, porra, isso... Por que lá no Brasil não é assim? Eu acho que, lógico, né, a logística, quando você num cursinho lá com 500 pessoas, 300, é meio bizarro tentar fazer isso, né? Mas se tentar trazer mais para baixo, né? Por que será que a gente não leva? Qual que é a diferença, né? Eu também não sei pedagogicamente falando o que é a diferença disso. Mas são pequenos detalhes que me trouxe. Agora, tinha a opção também de escolher, né, a matéria. Você... Como eu te falei, cara, não precisava ver biologia, a não ser que eu quisesse entrar em medicina e eu só ia ver na faculdade, não precisava ver no high school. Mas o que acontece isso, né? Isso influencia pra gente de uma forma positiva ou negativa, né? Como é que você vê isso mais ou menos também? Então, eu vejo da seguinte maneira, assim, a gente tocou num assunto agora que, de novo, não quero ser repetitivo, assim, mas, de novo, o ambiente influencia. Então, vamos vir para um espaço que o ambiente me influencie positivamente. Eu tenho a seguinte opinião. Em teoria, não é a parte prática. A educação do Brasil, no papel, o que a gente propõe como um cronograma, vamos para não usar termos técnicos, cara, era para ser uma das melhores educações do mundo. Mas aplicar esses cronogramas nas diferentes realidades do nosso país,
aí nós temos muito problema. Ou seja, você já sabe aquela história que a gente sempre fala, falta investimento para isso. Sim. Mas o nosso cronograma, você acabou de comentar que algumas coisas que você aprendeu com 12, 13, 14 anos, você viu com 15, 16, 17 lá. Sim. Então, olha a diferença. E não quer dizer que lá está certo e aqui está errado ou vice-versa, mas quer dizer que aqui tem potencial absurdo para as nossas crianças crescerem, passarem a adolescentes tal, pensantes, criativos e até uma educação mais científica. Se faz isso hoje? Não. Porque uma boa parte dos professores se limita e, putz, né, uma crítica, né? Vamos cobrar na prova. Só a prova interessa. Mas na verdade não. A prova é um dos momentos, é um dos microambientes de criatividade. E se eu tivesse outras salas, laboratório de ciências, desculpa, mas ter um laboratório de ciências para dizer que tem, eu vou lá e faço a mesma prática, e quando você pergunta, professor, o que tem que fazer? Coloca assim. Não. Leia, faça. Sim. Você pode perguntar, o aluno pode ter dúvida, mas aí eu dar tudo de mão beijada não faz sentido para uma educação científica. Então já é o segundo erro nosso, assim. O terceiro a gente nem tem laboratório em muitas escolas. Sim. Então, repare, o problema é uma teoria gigantesca quando ela chega até o aluno. Mas muitas vezes ela chega emblocada, como um pedaço de livro, né? Um pedaço de papel ali que o aluno tem que só ler. Mas e cadê aquilo na realidade dele? Então, um ambiente diferenciado, que é o que o coworking, que é o que lá provavelmente permitia nas trocas de sala, estimula a criatividade e estimula você, nossa, que eu aprendi ali tem a ver com o que tem aqui nessa sala também, mesmo sendo sala de outro professor, de outra disciplina. Né? Então, não que lá esteja certo ou errado, como eu falei, mas modelo diferente, são modelos diferentes, os dois são possíveis, mas que a gente podia estar num momento muito diferente na educação, a gente podia aproveitar muito melhor, até num pré-vestibular que, como você comentou, assim, né, Lucas, eu tenho 300 alunos em sala. Pô, mas como eu vou fazer 300 mudar de sala? Tá bom. Se eu não consigo, vamos pensar assim, disruptivamente. Se eu não consigo fazer os 300 mudarem para ir ali para a sala do lado para ter aula com outro professor, tá, então sou eu que vou mudar. Beleza, vou mudar de ambiente. Mas então que eu crie um ambiente diferente para os 300 que estão comigo. E criar um ambiente diferente não é simplesmente abrir um PowerPoint e falar, pessoal, vamos lá, aula de hoje, mitocôndria, ciclo de Krebs. Você pode dar aula sobre isso. Você pode usar o slide da mitocôndria do ciclo de Krebs, mas tem um detalhe. O que vai ter, pelo menos em uma parte da aula, que eu vou fazer o aluno, vamos dizer assim, de certa forma, transcender daqui para um outro ambiente, pelo menos de uma forma abstrata. E daí é isso que falta. Tipo, fica aquele conhecimento porque, você tem que saber porque você precisa disso para a prova. Sim. Cara, você tem que saber porque você precisa disso para a prova? Não, você tem que saber para interpretar algumas coisas do mundo. Você não está pensando, nada contra, assim, você não está pensando em emagrecer? Você tem que entender, então, essa história de ciclo de Krebs, você não precisa entender tudo dele, mas o que ele tem relacionado a isso. Eu preciso entender disso urgentemente, né? Mas quero dizer assim, tirando a brincadeira, assim, às vezes você escuta, lê algumas coisas na internet que são absurdos. Você não precisa entender tudo, mas você pelo menos tem algumas ferramentas para desconfiar e ir atrás. Será que é esse o caminho? Putz, não sei. Então acho que eu vou no médico ou no nutricionista para confirmar se o que eu estou fazendo está certo. Não ser tão dependente de um outro profissional a todo momento, porque às vezes a gente vai precisar comportamentos independentes, sabe? E hoje a nossa educação não permite isso, na minha opinião. E professor, desculpa, mas assim, eu sei que um grande vilão aí de salas de aula talvez sejam os telefones celulares, né? Cara, existe, assim, alguma parte no ensino que tá olhando para isso e falando, cara, a gente tem que dar um jeito de otimizar o aprendizado da galera utilizando isso, já que isso daí é um vilão. Tem alguma forma, sei lá, startups tentando trazer talvez uma forma de absorver esse conhecimento melhor através da utilização do celular? Dentro dessa pergunta aqui, eu já ia até falar, combina com a pergunta. Eu tenho um filho de 16 anos, você conheceu meu filho aí, e eu falei para ele assim, você vem morar comigo agora, você vai ler um livro comigo todo mês. E ele falou, pai, não gosto de ler. Como assim não gosto de ler? Você é um menino inteligente, morou fora e tal. Não, pai, eu vejo tudo na internet. E aí combina com essa questão do celular. Para ele tudo é YouTube hoje em dia. Tem muito conteúdo no YouTube também que serve,
Que assim, eu procuro tudo no YouTube hoje em dia, até para desmontar uma porta do carro. Mas tem conteúdo bom na internet? Tem bastante conteúdo bom, só que aí a gente precisa dessas ferramentas que a gente estava falando para filtrar. Porque nem tudo é bom. E não vai estar escrito lá, esse vídeo é bom, esse aqui não presta, conteúdo errado, não vai estar escrito. Não é o Twitter que tem verificado. Exatamente. No Instagram tem muito conteúdo bom, de nutricionistas e de pessoas, eu estou dando aquele exemplo do emagrecimento, que eu fiz a brincadeira, mas e de pessoas que não são nutricionistas, que até podem transmitir um conhecimento certo. E as pessoas que não são nutricionistas e transmitem o conhecimento errado. Você sabe que está errado, você sabe desconfiar. As ferramentas que eu ensino na biologia, por exemplo, devem, ou pelo menos deveriam servir para isso, para você desconfiar se aquilo pode ter algum sentido na tua vida ou não. Então vamos atrás, sabe? E nesse sentido da tecnologia, eu acho que a gente tem que passar por algumas mudanças, porque a aula disruptiva e aquela história o protagonista, o aluno, ter uma educação ativa, um ensino ativo, não é falar para você, pega o celular aí, pesquisa em tal coisa. Isso não é mais algo ativo. Sim. Antes a pesquisa exigia muito, entra num site, entra no outro, vai para lá. Você, de certa forma, conseguia fazer o aluno passar por muitos ambientes virtuais até chegar onde ele queria. Hoje, com tudo que existe de tecnologia, ele vai quase que direto ao ponto. Pergunta no chat GPT lá. Também. Então, a gente tem que ter uma maneira de fazer ele criar mais coisas, ter que buscar mais. Sim. O YouTube pode ser visto como um desafio, sabe? Então, só que os nossos materiais, por exemplo, né, didáticos, hoje, continuam algumas partes muito parecidas com de 20, 30 anos atrás, quando eu não tinha o celular na Cara, sala. o nosso... Desculpa até interromper, professor, mas o nosso formato de dar aula é o mesmo da época de Sócrates. Tipo, cara, a gente não evoluiu nada. Em 500 anos aí fazendo as coisas, talvez nem sei a data de Sócrates certo, mas esse formato, né, de o palestrante, a gente escutando, os alunos escutando, é o mesmo formato faz muito tempo. E tal. E eu acho que, cara, isso quando você fala do professor promover, para mim os melhores professores da minha vida não foram os professores que me ensinaram a matéria. Eles, por consequência, faziam assimilar muito bem a matéria, mas eu saí com aprendizados de vida da aula deles, sabe? E foi uma parada que parece que quando cai a ficha em você fala assim, cara, esse cara tá ensinando algo muito além do que eu tô pensando, tá ligado? Faz sentido pra mim. Faz sentido, porque... sei lá, ele assimila de um jeito o conhecimento, e foi isso, a experiência que ele me proporcionou em estar fazendo a dinâmica ali junto, que foi o que fez eu assimilar. Cara, se fosse de outra forma, eu não teria assimilado. Então, eu acho que assim, a gente consegue, a inteligência artificial, ela consegue te responder, né, as perguntas, Google vai conseguir te responder as paradas, mas eu acho que uma coisa que você traz que é muito importante é que não é só você ter a resposta para aquela pergunta, é você entender o porquê, né, por que é assim, qual que é o conceito. Depois que você entende o conceito das coisas, é muito mais fácil você... construir para outros ramos, né, aquela ideia. Criar coisas novas. Mas o conceito você tem que entender. Senão você não entendeu, você só decorou, né? E sabe que nós temos uma grande preocupação na educação, que daí, como a gente fala, imagine, um educador, eu sou formado em ciências biológicas, nossa, não tem nada a ver com, sei lá, vamos pegar um outro cargo aqui, um engenheiro mecânico. Hoje eu posso dizer para vocês, já, tem tudo a ver. Se quiser, nós podemos até pensar numa empresa futura. Sabe qual é uma grande preocupação? Que não é da ciência biológica como professor, não é do engenheiro mecânico para produzir um carro, para medicina. Aí você vai falar, o cara tá bem louco falando dessas três coisas sem pé nem cabeça. Não, sabe qual é o problema hoje? Tanto tempo assim de uma criança, principalmente na idade de formação, vamos falar aí até os 13 anos, não é só, mas nesse momento, desde o início da vida até os 13 anos, ficar muito tempo no celular ou no tablet, eu restringo muito a movimentação dos meus dedos. Então a minha coordenação motora fina vai ser ótima ou vai ser uma porcaria? Uma porcaria. E como que esse cara vai fazer uma neurocirurgia em mim daqui 20, 30 anos, que precisa de uma especificidade melhor do que milimétrica? Mas ele vai querer ser neurocirurgião. Mas daí vão ter aparelhos para tudo, será? Não. A gente não pode depender disso. Então, hoje a gente tem formas diferentes, vamos dizer assim, intervenções dentro da odontologia, dentro da medicina, que permitem melhorar a nossa qualidade de vida. Eu não posso ficar falando só, não, a tecnologia resolve.
A gente ainda precisa criar o robô, a gente ainda precisa ensinar esse robô um protocolo, vamos dizer assim, um passo a passo, para ele conseguir fazer um tipo de cirurgia dessa. E com quem tem essa coordenação motora fina completamente comprometida, ele vai conseguir mostrar quais são os movimentos necessários? Então isso é um trabalho do professor, isso é um trabalho do engenheiro mecânico comigo, dentro da sala de aula, é um trabalho do engenheiro mecânico para desenvolver esse aparelho futuramente, pode ser também, e do médico, né, para orientar o aparelho. Como que vai fazer? Então olha o tanto de coisa diferente que a gente falou, né? Cara, eu acho que tem um cara chamado Miguel Nicoleles, sabe quem é? Cara, ele inventou lá a interface cérebro-máquina, né, que fez o cara na Copa de 2020, quando que foi a Copa aqui no Brasil? 2022? 2014? É 2014? É? Nossa, faz tempo já, velho. 2014 ele fez o cara levantar da cadeira e chutar lá, né? E é isso que você falou, pô, ele é um médico, um neurocientista e tal, e trabalhou com uma equipe de engenheiros para montar todo o exoesqueleto do bagulho. Exatamente. Que tinha que ler lá. Foi a primeira vez que eles registraram, inclusive, os neurônios conversando simultaneamente, sem ser um por um, né? E, cara, é animal a palestra dele, ele falando assim. E eu acho que isso tem muito a ver, porque, cara, na verdade também, né, professor, se você parar pra pensar, tá tudo conectado, né? Todos os ramos, tudo que acontece, cara, a gente é um mundo, um organismo vivo que tá tudo conectado. Ah, você emitiu um gás carbônico lá, porra, foi queimado de algum fóssil, de algum lugar que fazia parte e isso tá tudo conectado. E se a gente não entender, né, o big picture, não entender os contextos, é aquilo que você falou, o cara vai estar vendo um conteúdo lá na internet, só que, putz, até hoje tem muito problema, né, com deepfake, essas coisas. Exatamente. E daí o aluno, enfim, não sabe filtrar. As pessoas não sabem filtrar, não sabem, será que isso aqui pode ser verdade? É só tipo uma descarga de informação, o que dentro da sala de aula também não pode acontecer, né? Desculpe o termo, assim, mas eu não posso ir lá e vomitar conteúdo em cima de vocês e falar, pessoal, 40 minutos, a aula acabou, isso aqui cai na prova, ou que nem cai no vestibular. Cara, hoje os vestibulares mais massa, assim, para os professores e para os alunos, são os vestibulares criativos. Consequentemente, a gente tem uma análise muito crítica na internet, mas a gente pode dizer assim, são os mais difíceis. O que é o vestibular? Claro que são os mais difíceis. Por quê? Eles são os vestibulares que exigem raciocínio, não decoreba. O que é o vestibular criativo? Desculpa a ignorância. Assim, vestibular que eu não vou mandar você decorar um processo. Por exemplo, decore o passo a passo de tal situação. Eu vou pedir que você estude isso, óbvio, mas eu vou extrapolar isso daqui para, por exemplo, uma questão envolvendo criminologia. Daí, alguns professores que estejam assistindo podem até falar, nada a ver. Tudo a ver. Eu tenho que dar a ferramenta para o cara que está na minha sala de aula falar, cara, sabe que eu acho que eu trabalharia com isso. Você não pode terminar o teu... Quer dizer, não pode, ou melhor, não deveria, porque é prejudicial para o teu desenvolvimento, tua carreira, chegar lá com 20 e poucos anos, 30, e falar, na verdade eu não quero isso. Cara, eu vou fazer outro curso, porque daí eu quero trabalhar como perito, por exemplo. Cara, eu tenho que te dar várias ferramentas. Só que você não vai ter tudo preparadinho numa cena de um crime, tudo como sempre igual. Sim. Então eu só vou te ensinar vários tipos de ferramentas e funcionamento delas e às vezes você vai ter que criar que nem você falou, umas relações entre elas. Exatamente. E o que assusta, assim, os vestibulares que são mais criativos, como por exemplo, vestibulares que são temáticos, é um tema para a prova. Cai biologia, física, química, matemática, mas dentro de um tema. Então, por exemplo, o tema pode ser, vamos colocar assim, preconceito. Mas o que vai cair de biologia disso? Vamos falar de pigmentação da pele. Vamos falar de cirurgias envolvendo mudança, alteração morfológica do nosso corpo em relação à escolha do sexo que a pessoa deseja possuir, apresentar. Cara, existem N outras coisas. O vestibular que não tem tema, pode ser criativo? Pode. É o vestibular da FUVEST, da Unicamp, é o vestibular da VUNESP. E a VUNESP, para quem é concurseiro, que às vezes esteja assistindo a gente, fala, mas esse professor é da educação básica lá, do ensino médio, não tem nada a ver comigo. Cara, se você é concurseiro, por exemplo, a VUNESP faz, é a banca, né, responsável por vários concursos no país, de ensino médio ou ensino superior. Questões super criativas, questões de raciocínio. Então, essas questões, o cara põe lá um problema que você não tem necessariamente aquele problema específico dentro de um material didático que você estudou. Mas se você estudou algumas ferramentas naquele teu processo de preparação, você vai chegar
pelo menos desconfiar de como resolver aquilo, sabe? E hoje os vestibulares caminham para isso. Alguns já chegaram nesse nível, assim, de bem criativos, que nem esse que eu falei para vocês. Alguns ainda, infelizmente, ficam na decoreba. Vamos fazer você decorar. Mas, professor, você acredita que o modelo de vestibular é o modelo ideal, assim, para classificar se o cara deve ou não ir para o ensino superior, por exemplo? Sei lá, talvez com uma base escolar não seria um modelo mais... Exemplo como é nos Estados Unidos, né? Eu não sei, tô perguntando assim mesmo eu penso na assim, tua visão, né? Na minha visão hoje, ele, pro modelo brasileiro, assim, ele faz sentido, tá? E acho que ele, ao mesmo tempo, ele é desafiador. Se a gente não mantiver esse desafio nesse nível de idade que o aluno está, me preocupa um pouco, tá? Porque senão vai ficar sempre para o nosso público, para a nossa realidade. Eu não estou dizendo que isso não possa mudar, mas por enquanto é sempre. Desde a preparação do professor vai ser sempre aquela história. Eu vou dar um conteúdo para a provinha que é daqui 15 dias. Eu fiz a prova, então agora não preciso mais. Então, o vestibular, pelo menos, ele puxa um pouco essa ideia de você vai precisar de muita coisa, às vezes numa única situação só. Não que você vá usar todas as coisas. Não cai todos os conteúdos de todas as matérias. Então, isso é desafiador e traz muitos problemas que o aluno tem que lidar, que nem eu falei para vocês. Problema, tipo, desde a caligrafia dele, até problema de interpretação dentro da biologia, da matemática, da física, da química, dentro daí das especificidades de cada matéria, ou seja, traz muita coisa que exige do aluno. Então, a universidade, que é para ser um ambiente criativo, no Brasil, algumas boas universidades, boas no sentido numérico, assim, não são. É um ambiente de, desculpa o termo de novo, mas vômito de informações. Palestrinha, né? Universidade não tem esse significado. Deveria ter o significado de criatividade. Sim. Vamos fazer coisas novas. Então, o aluno que vai entrar aqui, ele já tem que vir com uma bagagem, não é tudo pronto, mas ele tem que vir com uma bagagem que possibilite isso. Muito boa. Então, por enquanto, eu acho que é um modelo que deve, assim, ser usado, até porque não é compatível o número de alunos e número de universidade. Em muitos países já não é assim, sabe? Então tem que existir alguma forma de seleção. Essa seleção, hoje, eu acho que ela faz parte do processo, tanto é que nós temos, só que com outro nome, prova para residência em hospitais, que muitas vezes dentro da medicina os caras falam, é um novo vestibular, só que específico da medicina para a parte prática da residência. Poxa, mas às vezes o cara... Cara, pra mim, eu acho que a prova, ela ser o tudo ou nada, é meio até injusto, porque tem gente que... mas Luca, é problema psicológico, o cara vai ter que lidar com isso na prova profissional, na vida profissional. Cara, dificilmente alguém vai estar com a arma na cabeça arma na cabeça dele e falar, se errar, você vai morrer. Dificilmente isso vai acontecer na vida dele, óbvio, com profissões de riscos, podem estar acontecendo com mais frequência e tal, né, do cara cometer um erro fatal, alguma coisa assim. Mas o que pelo menos eu vejo, né, e experienciei, cara, e aí até me corrija se eu tiver equivocado, né, professor, por favor. Na visão que eles têm quando você analisa não só uma prova, né, porque o cara vai lá na prova, e se ele chuta e essa acaba entrando, puta, ele não carregou conhecimento nenhum, entrou na cagada. Enfim, pode acontecer. Mas outra coisa que eu acho legal que eles analisam é, por exemplo, se esse aluno ele tem um histórico dentro do colégio de notas ruins, de trabalhos não feitos, enfim, não ajudou a comunidade, ele não olha para o cara só com conhecimento da carga de matéria, mas como um conhecimento social, né? O quanto esse cara ajudou, agregou na história do colégio dele ali, né? Ele é um bom aluno não significa só ter notas boas, né? Ele fez muita cagada, ia para direção, não ia, as tarefas complementares, tudo isso pesa lá no final quando o cara for entrar na universidade ou não. Eu acho que aqui se a gente conseguisse, beleza, eu acho que a prova tem que ter para testar, vai pegar o cara, mas tinha que ser 100% do peso, será que não dava pra gente dar uma maneirada um pouco nisso, que poderia, talvez? Só que daí a gente teria que ter aquilo que a gente estava falando agora há pouco, teria que ter um outro modelo da educação básica, e não uma educação que do jeito que é hoje. É pautada em nota, prova, nota. Cara, a gente chega ao absurdo no ensino médio de esse conteúdo cai na P1, prova 1 do bimestre ou trimestre. Nossa, eu lembro disso, cara. É verdade. Esse mesmo conteúdo não cai na P2.
Então a gente fragmenta tudo. Não. Só que a vida não é, a gente acabou de falar que a gente vai ter muitas relações diferentes. Então o nosso sistema fragmenta tudo. Isso é muito difícil daí de permitir essa forma de análise e, vamos dizer assim, contribuição para entrar numa instituição de ensino superior. Aí a gente mantém o vestibular. Pode sabe? crer. Se tivesse um modelo mais criativo, mais disruptivo, que a avaliação não é só estude para a provinha de amanhã, daqui Sim. 10 dias, aí esse conteúdo não cai mais, esse cai, não é tipo no sentido de agregar cada vez mais conhecimento e simplesmente, temos que fazer isso aqui, fizemos, fazer isso aqui, fizemos. Enquanto não houver essa mudança dessa segunda forma que eu falei para a primeira ali, eu acho que não tem como ter essa... seria mentirosa essa análise, vamos dizer assim, para muitos alunos, não estou dizendo para todos. Sim. Entende? Cara, eu vou comentar um fato engraçado aqui, vou até dar... Camarão, vou mandar um abraço para você, velho, porque essa história eu vou ter que comentar aqui. Professor, uma vez, justamente para pegar essa do P1, P2, né, então tava lá, prova primeiro bimestre, prova segundo bimestre, a gente ia fazer a prova do primeiro bimestre, mas já recebe a apostila inteira, né? Acho que um amigo meu na época, ele não percebeu que pulou o capítulo do 1 pro 2 lá, e começou a fazer cola pra prova, né? Cara, ele escreveu, sem brincadeira, o braço dele inteiro de cola, assim, foi com a manga comprida e tal. Fizemos a prova, no final da prova a gente saiu, ele com a cara triste, assim, falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, eu escrevi a cola da prova, mas era o bimestre errado. Tipo, todo o bimestre seguinte de cola ali, ele escreveu errado, né? Não, mas no final ele foi bem, ele era um bom aluno também, mas, cara, pelo amor de Deus, né? E assim, isso mostra que, cara, o cara ele vai até criar manhas, né? Pra tipo, já que é só pra ali, eu não vou nem absorver o conhecimento. Isso, vou só dar um jeito de dar um migué aqui, uma decoreba, né? E uma das coisas que, pelo menos daí eu senti que quando a gente entrou na universidade isso mudou um pouco, é que, cara, desde o início, quando eu entrei na faculdade, né, a gente tinha projetos pro ano inteiro. Então, assim, no primeiro bimestre você já recebia lá um projeto que ele ia ser construído com todas as matérias que você ia aprender. Então, puxa, até se eu quisesse adiantar, muitas vezes, eu queria adiantar, já tinha feito, queria adiantar o negócio, eu não podia, porque eu ia ler o conhecimento lá e daí, tipo, até dava para aprender de data, né, vai mais em livro, vai pesquisar e daí eu conseguia adiantar. Mas eu esperava para ter aula com o professor e, muita coisa que eu não entendia, perguntava, falei, não, pode crer. Como eu falei, eu não gostava de estudar, eu gostava de prestar atenção na aula, né, então eu captava muitas coisas dos professores. Mas pode falar, Augusto, foi mal. Eu tenho uma pergunta fugindo um pouco desse tema, mas muito do teu negócio. Quando você vem para um espaço criativo desse, mas você tem o teu escritório para atender o teu aluno, você deixa de ser o professor normal que a gente paga um cursinho para ir lá na aula e ver, e você se torna um consultor, né? Você está ali entendendo a família do aluno, entendendo o aluno. Você já teve casos do cara estar ali porque a mãe dele quer que ele faça, sei lá, medicina, por isso que ele está lá estudando biologia, e você chegou a aconselhar, olha, teu menino é bom em física. ou você deixa acontecer e tenta dar o melhor e tirar o melhor do menino ali? Eu acho que tem que acontecer um equilíbrio das duas coisas. Vamos tirar o melhor, né? Vamos apresentar o que talvez, não tenha sido apresentado para ele. Vai que o cara fala, nossa, é assim então? E desperta alguma coisa. Aquele famoso pode ter recebido a assim. informação errada e não captava, né? Então, vai que, né? É possível ter acontecido isso. E ao mesmo tempo falar, acho que o processo de educação tem que ser uma conexão entre o aluno, a família e o professor, escola, né? Mas no sentido assim, no meu escritório, pensando assim, eu poderia chamar a família e conversar, mas a família tem que dar abertura para isso. Sim. E não me contratar como apenas um transmissor de conhecimento. Estou te pagando, passo conhecimento, ponto final. Porque aí o processo de educação é prejudicado. Assim, pedagogicamente falando, é quase que falar para mim assim, só para preparar para uma prova. Não quero opiniões, né? Então isso é complicado. E até pensando, juntando as duas perguntas, assim, o que eu penso que é muito preocupante hoje, por incrível que pareça, no ambiente que eu saí há alguns anos, ambiente de colégio, de ensino médio, daí eu fiquei só no curso pré-vestibular, eu escutava assim, mas aquele exemplo que o professor colocou na prova não tá no material. Mas, gente,
eu não tenho que colocar só os exemplos que estão no material. Eu tenho que fazer você pensar a partir dos exemplos que estão no material e você reconhecer outras novidades ou semelhanças, ou até diferenças. Isso aqui não é exatamente igual àquele porque tem isso aqui a mais. Então, essa é a ideia da educação, e não criar apenas um cara que absorva o conteúdo, entre aspas, esse absorva, porque é só armazene, né? Não é compreenda, né? E depois despeja aí para alguém. E a família vinha reclamar. É um absurdo que o professor cobrou um troço que não estava na apostila e tal. Mas não precisa estar ipsis literis no material, na apostila. Aí a família está contribuindo negativamente, na minha opinião, para a educação do filho. Porque o filho vai achar que o certo é o quê? Eu tenho um protocolo a seguir e só tenho que saber ele. Ele só é o necessário. E na maioria das profissões não é assim. Mas justamente o problema do Brasil. O Brasil limita você a estudar isso e fazer essa prova. Estudar isso. Quando você pega a educação internacional, ela te estimula a fazer um monte de coisa diferente. Sim. Como até a escola que meu filho estudava, eles tinham aula de business, por exemplo. Eles já ensinavam alguma coisa de business lá atrás para a criança, já estimulando o pensamento, né? Já começar a pensar de outra forma. E aí eu só puxei essa pergunta porque eu tenho um adolescente em casa. E eu falo, filho, tá chegando a hora de você resolver o que é que você quer fazer da vida. E ele, pai, eu quero fazer medicina. Mas você nem gosta de química nem biologia? Por que você quer fazer medicina? Porque dá dinheiro. Não, filho, tudo dá dinheiro. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que explorar melhor o que você faz. Você é muito bom em matemática e física. Por que você quer fazer medicina? Então, aí, por isso que eu fiz aquela pergunta, porque eu vejo que tem muita gente ainda, até nós passamos por isso, né? O que é que eu vou fazer? Eu queria fazer direito, minha mãe queria que eu fizesse relações internacionais. Acabei fazendo o curso e joguei fora, porque não era o que eu queria fazer, né? E, então, assim, eu sinto que os adolescentes ainda são muito perdidos, né? E às vezes, se você vem com uma consultoria para entender a criança ali, o adolescente ali, e dar uma direção, não necessariamente ele vai seguir o que você está falando, porque às vezes tem o pai atrás, a mãe atrás, não, porque você tem que ser médico, você tem que ser médico, você tem que ser médico, o cara quer ser advogado. Eu tenho casos na família que era assim, todo mundo era médico e meu primo queria ser advogado. Ele foi advogado, passou em direito, estudou direito e agora está fazendo fisioterapia. Voltou. Pois então, e se você parar para pensar, assim, não que ele tenha perdido tempo, porque esse conhecimento adquirido nessa caminhada, nem que seja para ele ser uma pessoa melhor. Sim. Já não, funcionou. Não vai, Mas é aquela coisa, será que não poderia ter funcionado mais ainda? Ele não poderia ter aproveitado melhor? Não, que ele não aproveitou. Mas será que não teria aproveitado melhor ainda o tempo? Sabe? É complicado, né? E se nós pararmos para pensar assim, um ambiente diferente, ele permite relações diferentes, criatividade diferente. Então, é muito do que a gente falava aqui, né? Células muito diferentes do nosso corpo, puxando a sardinha para o meu lado, assim, muito diferentes, elas interagem, algumas mais, outras menos. Então, por que na educação eu não uso isso? Deveria. Lá na educação no Canadá, nos Estados Unidos, permite-se mais isso. Um pouco mais, inicialmente, na educação que a gente chama de básica aqui, mais mecanicamente lá. Sim. Não tanto muita teoria, não, é mais mecânico. Mas já é, que a gente falou, já é muito massa, já é muito legal. Será que se a gente aliasse essas duas coisas, e não é pondo o aluno manhã, tarde e noite para estudar, não é isso, mas se a gente aliasse isso, a teoria que a gente tem aqui nos nossos cronogramas, com essa parte prática, assim, mais pesada no sentido de legal, que estimulasse o aluno a, vai lá agora e faz. Faz o quê? Não sei, cara. Pega tudo que você viu hoje aí, você aprendeu todos os meses aí e vamos lá, projeto. Então, eu participei de um projeto de uma empresa júnior quando eu estava no ensino médio. Cara, a experiência de business, animal. O colégio permitia isso, tinha lá Junior Achievement e tal, permitia isso, cara, a gente criou uma empresa tal, tinha as divisões de trabalho. Então, alguns perrengues assim desse mundo eu passei desse mundo corporativo, claro que guardadas as proporções, mas eu passei com 15, 16 anos. Com certeza teu filho também já começou a passar por isso também com uma idade dessa, mas num ambiente um pouquinho diferente lá fora. E uma aula e não é uma crítica aos professores de matemática, porque, de novo, infelizmente o nosso meio com pouco investimento acaba ficando meio quadrado, mas, só ensinar porcentagem pela porcentagem.
Cara, precisa começar assim, mas e depois? Aí você vai lá... Fazer um cálculo de juros, né? Isso que eu ia falar. Quanto da nossa população entende o que significa lá ficar no vermelho no cheque especial? Pô, por que eu fiquei no vermelho com X reais e agora tenho que pagar isso aqui? Da onde vem esse valor a mais? Como que eu calculo se isso está certo ou não? A gente não tem matemática básica financeira no colégio, né, cara? Tipo, se você não aprender com a tua mãe e com o teu pai, não vão te ensinar no colégio, né? E se você também não tiver um pouquinho de noção ali, né, de transmutar o conhecimento de matemática para o quanto eu ganho e quanto eu gasto, né? Mas, cara, isso é algo que deveria ser explorado melhor, né? Só que, Pedro, professor, até deixa eu fazer uma pergunta para você, Diego, porque, cara, o que você acha que tá indo assim por um cenário, Lucas? Desculpa até se eu ofender alguém, mas, cara, o que você acha que tá indo para um cenário pior? Eu vejo que você comenta, sair da minha bolha, né? Sair dessa bolha que a gente vive, conseguir experienciar outras coisas. Então, às vezes me pergunto assim, será que o professor ele fica muito preso ao conteúdo técnico e às vezes ele não está atento a essa forma mais intangível, mais emocional ali de lidar com a turma e tal? E isso acaba desestimulando o aluno também? Ou é pelo aluno estar desestimulado que o professor também não estimula? Ou, Lucas, não é nenhum dos dois, a gente não recebe incentivo e as formas como são feitas pelo governo trava todo mundo e que a gente não tem por que fazer diferente. Putz, eu acho que é tudo isso que você falou. Tudo junto. Só que a partir de uma premissa básica, assim, que infelizmente aqui no Brasil é muito verdade. Se você for fazer uma neurocirurgia e vamos supor que haja condições para isso, você não tem um plano de saúde, mas você tem lá um médico que você já ouviu falar que é bom e custa lá, sei lá, 30 mil reais a cirurgia, e o outro também é bom, você escutou até um pouquinho de indicações a mais, não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas você escutou uma indicação, mais indicações, mais vezes o nome do outro e é 70 mil reais. Cara, a gente faz o esforço e fala, é questão de saúde, é questão de, eu continuar, vamos dizer assim. Você faz o esforço e vai. A educação é o contrário. A educação é onde que eu vou pagar, gastar menos. Consequentemente, entra menos dinheiro nessa área. Sim. Ou sempre tenta-se minimizar as verbas que entram. Consequentemente, daí a gente entra. O salário do professor, baixo. Que estímulo o cara vai ter para, dentro de uma esfera privada ou pública, fazer coisas diferentes? Não tem esse estímulo. Porque o cara sempre está ferrado financeiramente. Ele está preocupado com outras coisas. Isso, né? exatamente. Tipo, então, não é o que da hora que vai ser amanhã. Caralho, tem aquelas contas para pagar, velho. Exatamente. E para eu pagar todas essas contas e melhorar um pouquinho, ou no mínimo manter essas condições que eu tenho, que nem são as que eu quero, mas pelo menos não são tão ruins assim, putz, eu tenho que dar muitas horas semanais. Tá, e que tempo sobra pra gente fazer isso aqui? Vir pro coworking, conversar, tomar um café com a galera da TI, da galera do marketing, a galera de uma empresa que, aquela lá é uma empresa que eu nunca vou trabalhar. Será? Será que eu não posso, de repente, prestar um serviço? Então, não sobra esse tempo. Não sobra esse tempo para o cara ter trabalhos extras, terceirizados. Não sobra tempo para ele estudar e criar coisas novas, ou seja, vamos só reproduzir. E aí, chegamos no aluno, tipo, que o vocabulário da vez é o protagonista do ensino, beleza. Ele é o protagonista da história, e eu concordo com isso, mas aí ele vê sempre do mesmo jeito as mesmas coisas. Cara, vamos ser sinceros, a gente de 13 a 17 anos, a internet bombando de coisas novas, vídeo, mostrando coisas, olha isso. Cara, eles desenvolveram uma tecnologia para o cara fazer um salto. Olha o avião, olha o carro. E a tua aula está como? Fala, a mesma pessoal, coisa. Mas pega a página 2 aí. A gente vai falar hoje sobre mitocôndria, o ciclo de Krebs, e acabou depois de 40 minutos. Então, claro que o professor tem culpa, mas ele tem culpa daquele dinheiro que não entra. E daí o aluno ficou desestimulado. Beleza. Daí eu já estou meio ferrado ali, vou ter que dar aula olhando para você que está assim para minha aula. Então, virou um ciclo vicioso, virou a famosa bola de neve, sabe? Mas aí não é uma crítica, eu sei que também estou numa esfera assim, um pouco diferente da maioria dos professores, então não estou criticando quem está, infelizmente, nessa condição que eu falei agora, mas vamos tentar criar.
Vamos tentar partir para um outro lugar. Eu saí da sala dos professores. Eu vim para um lugar que não tem sala de professores, né? Ou será que tem? Será que um dia a gente não pode ter essa sala aqui, uma sala só para cursos de educação, sei lá? E por que não? Será que a gente já pensou nisso? E não é curso na minha área, é a área biológica. Não precisa ser isso, entende? Se você pensar mesmo, eu acho que o coworking está mais cheio de alunos do que professores. Sem dúvida. Porque a gente vem aqui é o espírito do coworking, é você sentar do lado de alguém que pensa diferente, que sabe alguma coisa que você não sabe. Então é um professor para você. Você senta aqui, aquele cara te ensina uma coisa, você ensina um pouquinho para ele, e aí vai. E aí é uma esfera bem... E até depois eu quero ouvir aí o que é que anda saindo aí dos cafés da manhã, né? Que você, exatamente. se saiu alguma coisa aí, porque o intuito do café da manhã no coworking realmente é que as pessoas conversem ali e se conheçam, né? E soube que está saindo alguma coisa aí, né? Tá vindo alguma coisa. Então, eu penso, veio da onde? Tipo, não puxando de novo para minha área, mas células conversam. Estava dando aula disso agora há pouco para um cara que faz medicina, precisa lá de uma aula especial por causa de um período que ele estará fora. A gente conversa, a gente interage aqui, sim. E de uma interação, então, já contando assim, sabe, não vou dar muito nome aos bois, vamos ver que talvez um outro a gente possa contar, dando um spoilerzinho aí. Cara, sejam sinceros. Vocês acham que eu já pensei como biólogo, professor, cara, manhã, tarde e noite, aula final de semana, cursinho pré-vestibular, que é o que eu amo fazer. Vocês acham que eu já pensei em fazer um trabalho na minha área, mas totalmente voltado para TI? Saiu de sexta-feira passada daqui uma possível, né, uma possibilidade, uma possível parceria do nosso café da manhã. Para fazer isso. Cara, e daquilo que a gente falou agora. Escutou provavelmente eu falando uma coisa, daí veio trocar uma ideia comigo, daí, cara, nem seja, no meu caso é a minha profissão, mas às vezes quando uma pessoa, que nem eu já conversei com as meninas aqui que tem um escritório associado à engenharia e arquitetura, elas já foram minhas professoras, já me contaram sobre as diferentes cores e sensações que podem ser criadas num ambiente menor como esse que a gente está, que não deixa de ser um ambiente de sala de aula. Eu já dei aula nessa sala aqui, então a gente constrói dessa maneira por causa de tal motivo. Putz, e se eu falasse para ela que isso tem a ver com neurotransmissores e tal, será que daí ela não usaria isso numa apresentação de PowerPoint, de slide, num orçamento diferenciado, não aquele orçamento quadrado, uma planilha de Excel? Será que eu não falaria para ela usar isso numa apresentação e daí ela vai para a área dela e daí ao mesmo tempo as nossas áreas se conectaram e ela conseguiu o cliente? E não tem nada a ver com biologia, entre aspas. Entre aspas. A biologia só deu uma permeadinha ali, uma ajudada. Pode ser? A gente só vai descobrir conversando. A gente só vai descobrir com relações novas. Que é o que a gente faz aqui toda hora. Pô, mas professor, você me desculpe, eu acho assim, que o cara que estuda biologia ali, né? A biologia não tem nada a ver. Cara, hoje a gente faz coisas... O mundo gira em coisas que são feitas para as pessoas, né? A gente que gira isso tudo. E, cara, estudar biologia, você está estudando a gente, está estudando o mundo, está estudando o que as coisas são feitas. Então, pessoal, aqui vai até para fazer um parêntese com isso que o professor está falando, né? A gente transmutar esse conhecimento. Poxa, eu tenho conhecimento na área de educação. De repente, eu voltei ele para a área de tecnologia, porque justamente a tecnologia estava carente desse conhecimento que você tinha, né? E a gente também aqui na Brains, né? Pô, a gente é digamos assim, entre aspas ali em real estate, né? Imobiliário, um ramo imobiliário. Só que não é bem assim, o nosso ramo são as pessoas, né? Porque o ativo dentro de um coworking é a pessoa. Então, o que interfere na gente? Cara, é a cor, é a luz, é a luminosidade, as pessoas que estão lá dentro, e todo o environment, todo o ambiente onde a pessoa está envolvida é o que interfere nela, né? E a gente traz... para fazer os nossos projetos, a gente sempre traz muito neuroarquitetura, que mexe lá nas sinapses do cérebro, biofilia, que conversa com o teu cérebro reptiliano, a parte mais, né, inconsciente, ter mais instintivo assim mesmo, que é justamente para proporcionar esse ambiente para a pessoa, né? Vem aqui se estimular, só que se vocês forem ver, tem até um podcast que os arquitetos falam, que a casa do Big Brother ela é feita para causar o estímulo, tanto estímulo a ponto da galera ficar conflitante, né? Ter briga, ter intriga, gerar essas coisas. Às vezes a gente nem sabe o que está rolando, é o ambiente onde você está, né?
E aqui a gente pensa para fazer, lógico, de uma forma menos agressiva do que fazem no Big Brother, porque a gente não quer ninguém quebrando pau ali em cima, né? Senão vai ficar feio o negócio. Mas sabe que, então, falando para vocês aqui do nosso backstage, aqui que a gente estava falando antes de começar aqui, como que eu posso medir que uma novidade da arquitetura, sei lá, as meninas chegaram aqui e mudaram esse espaço. É possível medir? Eu já falei como que eu posso, então já estou dando a sugestão que é possível medir, mas como que eu posso medir, então, que aquilo realmente pode trazer algumas consequências até certo ponto previsíveis? Cara, isso chama biologia. A gente vai fazer uma análise do seu cérebro fazendo, por exemplo, um eletroencefalograma. A gente vai fazer, claro, que daí envolve muita pesquisa, dinheiro, mas eu estou querendo dizer assim, as ideias não são jogadas a partir das outras áreas para a biologia, né? Sim. As meninas chegaram aqui e construíram assim porque elas acham que... Na verdade, não é bem assim. Elas têm várias ferramentas que já comprovam certas coisas. Elas juntaram para a nossa realidade, para o nosso meio, e conseguiram construir alguma coisa muito legal para a criatividade ou para um ambiente mais sério. Eu já tive num outro espaço que... permite criatividade, mas ele não é o espaço que eu queria para os meus alunos, porque ele era um espaço corporativo demais. Tinham as mesas compartilhadas e tal, e não é crítica, tá, pessoal? São ramos diferentes, perfil, ideias diferentes, perfis diferentes do local, assim. Eu não queria que meu aluno chegasse ali, o aluno de pré-vestibular que já está emocionado às vezes demais para coisas negativas, às vezes de menos para coisas positivas. Aí eu chego e embloco ele lá naquele ambiente que é mais sério, assim, gravata. Não ele de gravata, mas as pessoas que estão aqui falam até baixinho demais. Cara, eu não quero esse ambiente pro meu aluno. Eu quero um ambiente não de loucuragem também, mas eu quero um equilíbrio disso. Tanto é que, não é fazendo propaganda, mas é até elogiando aqui. Eu já dei aula aqui para alguns alunos nossos lá no espaço lá fora. Aí você pode olhar para mim e falar, aula de vestibular lá fora, com certeza não valeu a pena. Não sei, pense o que você quiser, sabe? Mas tipo, uma das alunas que teve, até tem um relato dela, assim, a gente fez aula um dia que estava bem calor, assim, e ela falou, vamos fazer aqui fora, professor. Apesar de nós termos as salas super climatizadas e tal. A gente foi ali fora, cara, hoje ela é caloura de medicina, sonho da vida dela, e ela já passou por mais de um ano em cursinho e tal. Talvez o que estava faltando? Fazer algum ambiente criativo bastante para criar o caos que a gente falava agora há pouco aqui, ali no cérebro dela, e coisas se conectarem de outras maneiras. Sim. Tipo, vamos falar a real, né? Novas sinapses. Aí ela ficar meio... e ter que se organizar de outro jeito, e essa organização de outro jeito, acho que traz a gente, assim, deixa a gente muito... deixa o ambiente, até olhando para tudo que está acontecendo aqui, me desafiando. Então isso me dá vontade de fazer. Cara, ela é caloura, resumindo essa história, sabe? Eu trouxe de novo para a minha realidade, mas eu digo assim, olha de onde a gente saiu, a gente estava falando de arquitetura agora há pouco. Sim, né? Você entende? E daí a gente chega na educação de novo, porque não está separado, a gente vai manter esses laços sempre, até coisas que a gente às vezes não espera. Mas é só essa conversa que vai permitir, né? Uma mudança de ambiente marcou ela, e talvez marcou a experiência e a lembrança. Não, naquele dia que a gente estava lá fora, a gente estudou isso. Porque, e faz todo sentido, e aí eu vou contar uma experiência minha. O melhor professor de história que eu tive, ele dava aula de costa. Como assim ele dava aula de costa? Ele passava a aula inteira desenhando no quadro. Ele não escrevia uma palavra, ele desenhava tudo. Então, eu tenho uma aula gravada na minha cabeça, a aula sobre o Egito. Ele desenhando as pirâmides, ele era um ótimo desenhista, assim, ele sabia o que estava desenhando. E ele ia falando, os egípcios, não sei o que, e a pirâmide, e aí Tutankhamon, e parará, e pererê, todo o quadro era desenhado. O cara não virava pra gente. Ele falava, ele ia desenhando e ia falando. É a melhor aula da minha vida, porque marcou, eu consigo ver o professor com a roupa dele, o tênis dele fazendo um desenho. Isso eu tinha 17 anos. Vai bastante tempo. Foi algo disruptivo. Exatamente, então foi muito disruptivo. Eu vejo muito assim, até agora eu lembrei de uma coisa que a gente estava falando, assim, Lucas, mas com 300 na sala. Cara, no cursinho é bem normal a gente ter o palco e eu fico, não estou dizendo que está certo ou errado, mas bem acima de vocês, no sentido físico. Sim, tem o tablado, isso, né? Estou bem para cima. Muitas vezes no final das aulas,
quando a aula permite e tal, porque não são todas as aulas iguais e tal. Cara, terminava a aula e tinha algumas atividades para fazer, ou mesmo durante a explicação, porque depende do conteúdo, depende da aula, eu descia. Não é descer do tablado um degrau. Pensa que é como se eu fosse descer, tipo, dessa mesa aqui pro chão. Então é grande. Palco, a gente chama de palco mesmo. E, cara, ficava perto deles. Então eles viam que a pessoa que está aqui, primeiro, é um ser humano. É uma Sim, pessoa. se aproximou, né? Eles precisam ver isso. E não é só no nível, todo mundo acha que eu estou falando só de pré-vestibular. Não. Eles precisam ver que é uma pessoa real ali. Tanto é que eu já encontrei aluno no mercado. Nossa, professor, você aqui? Pô, você acha que eu faço fotossíntese? Não, mas, cara, pro aluno, o professor é uma entidade, Isso, né? Isso, eu escutei exatamente essa palavra. Pô, o professor é uma entidade, como que ele tá nesse mercado aqui, cara? Sabe? Tipo, da onde isso? Aí encontrei num shopping aqui de Curitiba, e a família, assim, cara, eu parei, a gente ficou, olha, quase uma hora conversando, porque daí todo mundo queria falar, e daí a mamãe, nossa, maravilhosíssima, uma família muito querida, assim, a menina passou por uns problemas, quando ela foi minha aluna no 8º ano, e eu tive que acompanhar, eu escolhi acompanhar muito, e daí virou minha obrigação. Falei, cara, eu não aceito esse problema na minha aula, na minha sala, na minha turma, que era o famoso bullying, mas não é o bullying que alguns aqui podem achar, é frescura. É alguma coisa muito traumático. E não teve trauma, cara. Sério, eu sou meio emocionado, já tô me segurando aqui pra não chorar e tal, porque eu sou chorão de primeira. Cara, não teve trauma, cara. Ela tá voltando lá, ela fez medicina em outro estado, tá voltando aqui pra Curitiba agora. E, cara, pra mim eu vejo aquilo e falo, ela fala bem em público, ela tá super bem na escolha que ela fez de residência. E tudo começou há muito tempo atrás, assim, toda a parte boa. Poderia ter tido um trauma que impedisse essa guria de chegar no sonho real dela de ser médica e não, vou escolher essa área aqui e tal. Não foi o que aconteceu, sabe? Ela foi então, pra frente. Todo esse ambiente, um dia eu encontro eles no shopping, eu, como eu falei, sou emocionado, já é toda uma choradeira, já, e abraço, e foto, e não sei o que, ficamos um tempão conversando. Cara, só pra falar de algumas experiências que a gente passou junto, eu e ela, quando eu era professor dela aqui, eu e a família dela, e depois ainda, tipo, ela contando de coisas deles, né? E ao mesmo tempo, assim, mas... Nossa, o professor está no mesmo shopping que eu. A entidade, assim, sabe? Baixou aqui. Mas é muito, assim, por isso que eu falo, assim, eu gosto de tudo isso, assim, sabe? Esse ambiente de trabalhar com o emocional do aluno, trabalhar o conteúdo também, orientar o aluno, falar, cara, eu não sou melhor que você. Eu falo isso na primeira aula do cursinho, porque algumas críticas, talvez vocês até já tenham escutado ou até falado, porque talvez tenham passado por isso. Na primeira aula do cursinho eu falo assim, pessoal, eu vou pedir só um favor para vocês. Eu quero que vocês tirem aquele comentário de que o professor de cursinho não dá bola para os alunos. Por favor, beleza? Vamos começar. Você vai entender isso talvez lá pela aula 30 e daí daqui 30 semanas a gente conversa, tá? E, cara, vou me aproximando, tal, para quem permite a aproximação, tem alunos que são mais na deles, assim, tá tudo bem. Eu gosto disso. Essa interação, para mim, é o que é a educação. Não é só chegar nesse transmissão de conhecimento, sabe? E eu me emociono muito. Eles veem que tem uma pessoa real aqui. Eu choro em sala quando eu me emociono. Não fico, pessoal, depois me fala. Não, cara, eu me entrego ali porque eles têm que ver que aqui tem uma pessoa. Sim. E essa pessoa, eu falo para eles, sabe o que eu tenho mais que vocês, gente? Mais idade. Isso só quer dizer que eu já fiz, desculpa, eu tenho mais cagada que vocês. E principalmente na área que vocês estão, no momento que vocês estão agora. Eu não quero que vocês façam tanta cagada assim. Porque eu quero ver, cara, você nessa foto aqui. Daí eu mostro as fotos de pessoas reais. Inclusive amanhã temos resultado de vestibular e vamos ter mais novas fotos reais. Cara, o que eu quero que você veja, esse cara aqui, tá tudo sujo de lama. Ele passou no vestibular, não interessa se é faculdade pública, ele passou na faculdade que ele queria. É o sonho dele. Você acha que você todo sujo de lama, eu vou... não, eu não vou lá, porque daí eu vou me sujar. Ou vou chegar lá, não, sujo não. Cara, não, é sujo, me abraça aqui, cara, uma vitória nossa. Claro, principalmente sua, mas ver você assim, inclusive no meu escritório vai ter uma novidade a partir de depois de amanhã. Vamos trazer uma bacia de lama para o escritório. Vou botar na mesa. Mas é justamente relacionado a essa relação. São alguns dos alunos que todos estimulam, mas que passaram por essa mudança de escritório.
tipo, que falaram, nossa, professor, que ideia legal e tal, eles vão participar disso, assim, no sentido de, não vou dar tanto spoiler, mas eles vão ficar registrados, assim, sabe, porque eles são muito especiais. Então, esse ambiente permite a gente se aproximar. Daí não fica uma entidade, assim, inatingível. Fica estranho, no sentido, assim, de, pô, imagine eu de bermuda e tal, lá na praia, ô, professor, e tal. Continua isso, mas não fica um cara inatingível. Não fica um cara que, nossa, viu quem tá lá? Não, as famílias vêm conversar e tal, trocar ideia. Isso é muito especial, sabe? É muito especial. Teve um professor que, rapidamente falando assim, fez alguns comentários uma vez. É a comunicação violenta, sabe? Não interessa como foi, porque eu vou me emocionar, não vou conseguir contar, porque é triste. E a menina que foi minha aluna falou assim, eu acho que eu vou desistir de medicina. Porque, principalmente na matéria dele, eu já sei que eu não consigo. Eu falei, tudo bom, então eu não te dou mais aula. Daí já foi aquela, né? Porra, era para ser grosseiro, gente, porque falar assim, não, vamos lá, não adianta. Tem que ser algo impactante. Daí, cara, paramos com a aula, e é isso que é educação. Para o conteúdo, não, você não está absorvendo o que eu estou falando, você não está compreendendo. Eu vou sair daqui, você não vai, sei lá o que você está pensando. Daí ela enrolou a situação ali, a gente conversei com a mãe dela, e justamente o que a gente falou, trabalho, todo mundo junto, né? Realmente, ela não passou em medicina, naquele ano. Ano seguinte, não desistiu. Vamos continuar junto. E a família permitiu que a gente continuasse mais tempo junto, sabe? E hoje ela faz medicina fora de Curitiba, mas era num dos lugares que ela tinha, nossa, um interesse absurdo, assim, sonho por ir para lá. Exatamente. Então, repare, gente, não era um lugar que ela tinha vontade, era um dos lugares que ela tinha vontade de estudar. Passou, festa e tal, a família chamou eu e mais alguns professores para comemorar, falou assim, professor, é na nossa casa, eu não posso não ir. Não é só, eu tenho que ir, eu tenho no sentido extremamente positivo, vou comemorar com você, total. Fui. Ela foi um ano fora aqui de Curitiba, mas é aqui no Paraná ainda. Estudou lá em Maringá um ano, daí nas férias veio pra cá. Cara, no mesmo período que ficou tão emblemático a data da aprovação dela, nós fomos convidados de novo para ir jantar na casa dela, tal. Fomos os professores mais próximos ali, nós fomos. Eu já cheguei quase me emocionando, segurando. Cara, quando ela veio abraçar a gente e contar algumas histórias, que daí é da área biológica e obviamente está relacionado a algumas coisas que a gente fez junto, daí eu não tentei segurar mais, né? Não. Já não ia conseguir mesmo. Então, foi uma choradeira e foi muito massa. E hoje eu vejo algumas postagens dela assim e falo, cara, quem que pode dizer você é capaz ou não para uma determinada coisa? Sim. Não sou eu. Eu posso te ajudar a chegar lá ou falar, tenta por esse caminho, por outro caminho, mas eu não valido se você é capaz ou não. E aí, às vezes você pode estar olhando para mim e falando, isso é óbvio. Não. Eu validar passa desde a minha comunicação. Seja a minha comunicação, por exemplo, teu filho, né, que seria a idade dos meus alunos, assim, você não sabe fazer isso ainda? Cara, já errei, já dei o tiro para fora. Talvez ele chegue em casa e fale, nunca mais quero ver biologia. Sabe, o cara já fala assim, Sim. Será que eu não acabei, cara, com uma trilha brilhante que pode ser dentro da medicina, da odontologia, da pesquisa na área biológica, na pesquisa... Cara, poderia ser a pesquisa em si só, fazendo uma comunicação ignorante e, de certa forma, assim, violenta dessa. E, infelizmente, a maioria das licenciaturas hoje aqui no Brasil não passam por esse tipo de treinamento. Eu não passei integralmente, fui aprendendo na prática. Mas quando a gente chega nesse ambiente, você vai falar, por que tem a ver com tudo? Quando a gente chega nesse ambiente tão diversificado que nem nós estamos aqui, com pessoas muito diferentes, idades diferentes, ideias diferentes, a comunicação sai mais refinada ainda. Você sabe como falar com ele, com ela. O meu orçamento de um produto para você eu posso passar de um jeito. Pro Gui ali vou passar de um jeito diferente, são pessoas diferentes, preferem, até o entendimento e a compreensão são diferentes. E, cara, a educação permite tudo isso, sabe?
E o ambiente tem que ser assim, eu acho, e não aquele ambiente de a escola ser exclusivamente para transferir conteúdo. Claro que não. Cara, eu adorava e eu não era um bom aluno, tá? Eu pegava final, nossa, meu ensino médio, assim... Só ganha campeonato quem vai pra final, exatamente. Porque a ideia que se tem da entidade chamada professora, assim, é que, era o cara certinho e tal. Não, cara, eu só não peguei recuperação final no primeiro ano do ensino médio em biologia. No segundo ano do ensino médio eu só não peguei em biologia e matemática. O resto, cara, sabe? E tá tudo bem, cara. Isso vai não valida assim. Vai ser professor de biologia. E minha mãe assim, sempre me apoiando, assim, no sentido de, tipo, ela me chamava, ela brigava um pouco comigo, assim, me orientando, assim, porque muito disso era vagabundice mesmo, assim, sabe? Mas eu nunca falei assim, eu não gosto de ir pra escola. Porque, cara, aquilo ali era um lugar para mais coisas. Era pra gente conversar, era pra fazer mais amizades, ter mais amigos, combinar o futebol e desenvolver o social, né? Exatamente. Porra, cara, hoje isso. Eu te falo que o social pra mim no colégio era muito difícil. Sempre me falaram que eu era muito querido, né? Eu era com os mais velhos, eu era muito querido mesmo. Mas eu perdi a paciência muito rápido e eu brigava muito rápido. Isso me trouxe sérios problemas no colégio, inclusive, né? Fui pro psicólogo, falei pra minha mãe, mãe, quero ir no psicólogo porque não tá dando. Tá osso lá no colégio. Só que, cara, eu gostava muito de ir pro colégio porque, eu sou um cara muito curioso. Então, quando os professores iam contando coisas pra mim, era fabuloso. E essa relação que você falou, né, aluno-professor, primeiro que eu acho que a gente tem que agradecer os professores. Tem um ditado que diz que, né, se eu conseguir ver mais longe é porque eu tava no ombro de gigantes. E, cara, quem ajuda a gente a construir as coisas... Se você for pegar o alicerce ali, né, da tua educação, tem muitos exemplos da minha mãe, do meu pai, claro, mas a base de educação, né, de subjects ali, de matérias e tal, é 100% da escola praticamente, né? Eu ainda tinha a oportunidade de muita coisa que eu aprendia no colégio conseguir aplicar em outros lugares porque o meu pai me levava. Ele falava, filho, nós vamos lá fazer agora e você vai entender o porquê que funciona. Porra, é assim mesmo, tem que cavar aqui o peso, senão a força vai cair e tal. Eu falei, não, pode crer. Lá na fazenda a gente, cara, cuidar dos bichos era animal, assim, e também aprendi muita coisa com meu pai nisso, das matérias, foi até, inclusive, depois que eu comecei a ver a correlação do que eu aprendi em sala, porque a gente fazia lá, que eu comecei, tesão, vou aprender mais, porque eu consigo vir aqui ajudar mais o meu pai, né? Se eu não sabia, eu tinha que ficar de fora, se eu sabia, ele me deixava ajudar, então... Foi estreitando mais essa nossa relação. Mas, cara, e até hoje, né? O Gustavo sabe, eu trago professores nossos para conversar, adaptar. Cara, eu tô com ideia no negócio aqui, o que você acha? Qual que é a tua visão? Tô muito enviesado, o que você tá vendo aqui e tal? Porque eu acho que é isso, cara. E vocês gostam de ver esse crescimento, né? Com certeza. Cara, e eu acho isso animal, porque o cara, se ele me ajudou a chegar aqui, é lógico que ele quer que eu vá mais longe também, né? Então chega aí, vamos conversar mais, né? Exatamente. Tinha que ter mais essa relação também. E até, cara. assim, a escola hoje deveria proporcionar, daí isso já soa como crítica mesmo. Trabalhar melhor o social. Não é você... Nada contra essas matérias. Não é você ir ensinar as pessoas a se relacionar. É tipo, deixa se relacionar. Cara, vai lá, caos. Vai lá, deixa eles se baterem no corredor ali, vai. O que tá acontecendo? Sabe? Deixa, para de querer controlar tudo que seu filho faz. Deixa jogar os meninos menorzinhos pela janela. Foi muito. Sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, que é um pedido, assim, desde a escola até o cursinho, mas no cursinho é muito menos, né? As famílias não têm que jogar contra a escola. Infelizmente, hoje é o padrão. Por causa daquilo que eu já falei anteriormente. Famílias, joguem com a escola, com os professores. Cara, seu filho absurdamente vai melhorar em tudo no social, em trabalhar até, se é que aconteceu, o bullying, o cyberbullying, que está se falando muito hoje, e até essa educação extra de tipo o business, o futebol que ele tem mais tarde, a experiência que ele tem lá de jogar pádel, sei lá, cara, tudo vai melhorar. Faça esse desafio, tenta em 2024 fazer isso para você ver. Cara, é só você não ensinar pro seu filho
que a escola está errada. Sim. Você pode não concordar, mas isso não quer dizer que você não pode trabalhar junto. A gente pode falar aqui, vamos fazer um negócio aqui, eu chegar aqui e falar para vocês, vamos montar uma sala dos professores, inventando aqui. Sim. Ai, nada a ver. Então, beleza, tá tudo bem. E a gente pode trabalhar junto em harmonia absurdamente grande. Só essa vez a minha ideia não bateu e tá tudo bem. Então façam isso com a escola. Porra, sabe? Professor, isso é uma coisa que... A gente até tinha sala, né? A gente só não tinha o professor. Só não tinha o professor. Cara, mas isso é uma coisa que você fala que eu até ia perguntar. Eu acho que antigamente, né, um pouquinho assim, antes da idade dos meus pais, os meus pais, eles respeitavam muito a escola, sabe? Então assim, o professor falava pra mim, cara, o Lucas tá precisando de uma ajuda aqui. Os meus pais escustavam no professor. E, poxa, eu lembro que chamavam a gente pra conversar na sala lá, puta, quando chamavam meus pais eu ficava, caralho, eu vou me fuder em casa já, sabe? Puta, não por causa das notas, porque eu sempre fui um menino bom de nota, mas o meu problema era comportamento, era mais a relação, assim, comportamental. E aí, cara, eu lembro que isso foi uma coisa muito massa, porque ao mesmo tempo que eu sofria na escola com isso, né, eu não tava confortável, eu tava lá no caos, então, pessoal, a teoria do caos é, se você tá confortável em um lugar, né? Eu não lembro qual que é de novo o bichinho lá que você deixa ele num laboratório sem interferência, sem nada, só dentro do negocinho lá. Ele não se desenvolve, ele vira eternamente aquela paradinha. Se você joga essa mesma coisa num oceano com adversidades, predador e tal, ele acaba se tornando uma linda caravela. Então, tava eu lá na adversidade, porra, não vamos o Lucas tá com problema, não vamos botar ele expor, não, vamos resguardar ele. Meus pais, caralho, você tá com problema, você vai lá resolver esse teu negócio, né? Então, porra, eu sentia isso e foi bom, porque me fez amadurecer, ver que, não, porra, eu preciso, isso aqui tá afetando a minha vida e tal, vou lá, melhorou, eu vi drasticamente a diferença. E, cara, mas isso, em contrapartida, passaram-se os anos, né? Eu virei pai, tenho uma pequenininha, e chamaram a gente pra conversar no colégio, né? Porra, na época que eu ia, era tipo, pô, me chamaram meus pais pra conversar, fodeu. E o professor falava na tranquilidade, assim, cara, quando eu cheguei pra conversar com a professora da minha filha lá, minha filha é pequena, eu fico imaginando como é que tá isso pro pessoal mais velho. Parece que a professora estava pisando em ovos com o que ia falar assim pra gente, deixa eu ver se esses pais não vão bater em mim, sabe? Falei, cara, pelo amor de Deus, eu falei, professora, não, ó, gente, que aqui não é pra você ter cuidado com o que você vai falar, a gente compartilha aqui do mesmo ideal, a gente escolheu a escolinha porque vocês compartilham no mesmo ideal que a gente, então se a Alice estiver, né, distorcendo dos valores que a gente compartilha de vocês, não é pra você pisar em ovos não, você pode falar na cara dura, sabe? Então, cara, isso foi uma coisa que eu vi uma diferença muito grande em poucas gerações, não sei se, né, faz tempo ou não que tá acontecendo, mas, porra, eu achei uma diferença muito drástica, cara, isso. E me preocupa daí, né, porque, porra, até onde os pais vão ficar passando a mão na cabeça do filho, né, com coisa que tá acontecendo errado na educação lá na base. Não pode, né? E, infelizmente, a gente acaba criando, aliás, desculpa, mas aí... não é a gente professor. Mas, assim, a família acaba criando um ambiente mentiroso para o filho. Sim. O teu filho vai ter problemas, ele tem que se relacionar, ele tem que resolver os problemas. Alguns problemas são de relacionamento, outros são problemas de matéria, vamos dizer assim, de desenvolvimento de ferramentas. Cara, seja bem-vindo à realidade. O que você quer para o teu filho? Você quer um ambiente mentiroso? Então, interfira negativamente na escola. Pronto. Fale que teu filho, tudo que ele faz está certo. Desculpa, mas o ambiente que eu trabalho e o que nós temos aqui, em todos os lugares que eu trabalhei, eu não fiz só coisas certas. Não, gente, e aí, importante que inteligência emocional eu teria se a vida inteira, até meus, sei lá, 18, 19, 20 anos, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Em 20 anos, tudo que eu fiz, é tudo lindo e maravilhoso. Aí chega aqui, o meu chefe fala, Diego, vem aqui. Às vezes pode falar alguma coisa numa boa, assim. Sim. Diego, não pode fazer isso. Isso aqui não tá... Cara, tá errado. Como que eu vou me comportar, cara? Em 20 anos de vida eu não sei o que é não sei receber não. Então, hoje, infelizmente, a escola torna-se um ambiente mentiroso se a família promove isso. Porque daí a família quer interferir tanto, e a escola precisa ter matrícula, aquela história que você já conhece, que a família acaba criando um ambiente que não existe. Sabe? Um ambiente que, na realidade, aqui no mercado, não é só o mercado de trabalho, mas ali no condomínio, ali na farmácia, Sim. Cara, no restaurante que você, tô esperando mesa aqui e tal. Não existe esse ambiente perfeito. Sim. Existe um ambiente de pedir licença, bati em você, desculpa, não sei lá. Até porque a gente vive numa sociedade, Exatamente. né?
Todos os microambientes são assim. Sim. E daí a escola não vai ser? Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, outra coisa que eu ia perguntar pra você, assim, que isso é uma coisa que, porra, corre na minha cabeça bastante. O pessoal fala muito do conteúdo que a gente aprende na faculdade, tá muito distante do conteúdo que é aplicado no mercado, na prática, né? Putz, eu senti isso quando eu saí pro mercado, tem muita gente que sente isso, e a gente vê até as faculdades, assim, né? Elas migrando um pouquinho, não vamos fazer o bacharelado, vamos ir um pouquinho mais pro tecnólogo aqui, porque o pessoal meio que tá precisando, vê bastante gente reclamando de mão de obra também, né? Uma das coisas que eu acho que, e até quero que você compartilhe daí a tua visão sobre isso, é que, cara, eu acho que assim, a gente na faculdade, muitas vezes você tá vendo coisas bem abstratas, né? Então a gente tá lá no conteúdo abstrato pra caramba e que futuramente, pô, você vai utilizar um software para fazer aquilo ou alguma coisa assim. Mas o que eu acho que tá faltando, assim, pra gente conseguir assimilar bem isso, é que, por exemplo, putz, a abstração é bom pra gente entender o conceito, né? Pô, a gente conseguir entender o conceito do bagulho como um todo, para daí aquilo ali desmembrar para outras coisas, que eu acho que é onde tá o pulo do gato das paradas. Só que acontece que hoje, quando você vai lá na faculdade, por exemplo, né? Mesmo sendo um ambiente que estimule mais a criatividade um pouquinho ali, cara, eu vejo que os conceitos, eles ainda não são entendíveis, eles são decorados. Isso que é o conceito. O cara ainda não entendeu ele para desmembrar para outra coisa. Por isso que ele fica tão frustrado quando ele vai pro mercado e tipo, porra, mas tinha uma ferramenta, por que eu aprendi a fazer na mão? Não, então pera, você não entendeu o conceito do bagulho, né? Exatamente. Então eu acho que vai por esse lado também. Assim. Eu acho que, infelizmente, é mais fácil, né? Eu formar padrões, né? Justamente para trabalhar ali, não é uma crítica assim, mas só limitado ao chão de fábrica. Eu só sei apertar esse parafuso aqui. Se pedir para apertar esse outro, eu já não consigo, porque eu só estudei como apertar esse. Sabe? Então, a gente não pode ter uma sociedade ou uma universidade criando pessoas assim. Isso não é universidade. Até onde você acha que o governo influencia nisso? Investimento, né? Em educação. Bastante. Se a gente tivesse assim um aporte muito grande, inicialmente teria que ser algo muito estratosférico aqui no Brasil, assim, sabe? Mas um aporte gigante de verba. E que aos poucos, daqui uns 12, 15 anos, diminuísse um pouquinho. Mas continuasse tendo. Mais uns 20 anos, daí diminuísse mais um pouco. Não ia precisar sempre ser aquele valor especificamente. Porque criar todo esse novo ambiente vai custar muito caro. Manter vai custar caro, mas não tanto quanto criar. Mas você vai gerar mais receita também, né? Isso, exatamente. Você criar, né? Gera produtos novos daí. Sim. Então, pô, hoje a gente fala assim, quando aconteceu lá a pandemia, gente, a vacina. Cara, ficaram assim, me deixa um pouco chateado, assim. Ficaram falando de marcas que não vêm ao caso aqui, todas lá fora. Vocês sabiam que aqui no Paraná, no nosso quintal aqui, ó, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, tem um professor que estava trabalhando com a vacina? Olha que animal, né? E a gente fica, porque lá fora, né? Não, cara, e assim, ó, isso é um comentário que eu ia fazer lá atrás da nossa conversa. Se você vê vacina, desenvolvimento de remédios, estudos, pesquisas, gigantesco, coisa super importante para a vida de todo mundo. Lá fora, sempre tem um brasileiro no meio. Sim. Infelizmente, a gente perdeu o cara para lá para fora. Porque a gente não estimula pesquisa, a gente não estimula estudo científico. Perfeito. Aqui. Vai todo mundo para os Estados Unidos, para o Canadá, Irlanda, Inglaterra, vai todo mundo embora. E aí a gente cria coisa boa e manda para fora, porque aqui não tem... Não, cara, eu conheci lá na Austrália, né, eu conheci ele era um físico quântico, né, estudioso, cientista aqui no Brasil e tal, e ele tinha saído daqui, ele falou, Lucas, eu saí lá do Brasil porque, cara, que incentivo eu tenho a pesquisa lá, velho. Os caras me jogam no laboratório, me dão uma verba mínima, eu tenho que, não consigo nem comprar os materiais mínimos que eu preciso ali para fazer minhas pesquisas. Cara, eu vim aqui pra Austrália, daqui ele tava com a família, tava fazendo um bico, mas dali um mês ele ia ser contratado pela universidade lá nem lembro qual que era, não sei se era eu não lembro se era de Melbourne ou de Brisbane, para fazer estudo na análise dele com verbas assim. Ele falou, cara, o que você quer? Não tem como eu ficar lá, entendeu? Porra, eu tenho 2 filhas, uma mulher, conta para pagar. A profissão que eu quero, a profissão que eu executo exige muita pesquisa, se não consigo entregar coisas boas, né? Então... E olha como esse viés na educação é estranho pra gente. A gente
formou um cara, então, fudido. Fudido. Ele foi para outro lugar. Então, hoje ele não é mão de obra, mas ele é um criador lá da Austrália. Lá da Austrália. Ele faz parte de produtos novos da Austrália. Da Austrália. Beleza. Tem uma colega minha de faculdade, ela é maravilhosa, ela é sensacional, assim. Fez mestrado, doutorado e tal, pós-doutorado. Cara, e recentemente, super vontade de trabalhar com pesquisa, ela está trabalhando na educação básica, no ensino fundamental, que a gente chama de anos finais, ali, entre o 6º e o 9º ano. Com que salário? Quantos perrengues ela já passou para conseguir terminar até esse nível de compreensão assim, de pós-doc? Sim, pô, isso é... Cara, daí pro brasileiro, né, nesse sentido não vai valer a pena mesmo, sabe? Aí é absurdo atrás de absurdo, assim, ó. Em um lugar que eu já prestei serviço, a pessoa que coordena a área educacional da minha frente, né, da biologia, nunca pisou em sala de aula. A parte pedagógica é controlada pela pessoa que nunca pisou em sala de aula. A gente tem ministro da Justiça que não é formado em Direito. Então tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Sim. Né? Ou melhor, né? Várias coisas que não fazem muito sentido. Mas se a gente começasse, vamos arrumar tudo, não dá verba para isso. Mas quer começar a arrumar para daqui um médio prazo? Arruma educação, cara. Cara, eu acho que é a base, né? Acaba saindo barato, entre aspas, entendeu? Porque esse dinheiro retorna, não é imediato, mas ele retorna. A gente está aí passando geração. E todo mundo dizendo que o problema é educação. O problema é educação. E vai passando geração. Não vai ser agora, tá? Não sei se vai ser no próximo governo, que vão começar a reinvestir, porque é o contrário. Estão cortando verba de educação. Exatamente. E aí, num dia que começarem a investir nisso, eu sinceramente eu acho que meus netos não vão ver isso ainda. Meus bisnetos talvez vejam algum começo que vai demorar muito tempo para a gente investir lá no começo, na base, para ir melhorando ela. Teve um ministro que foi que ia ser candidato a presidente, o Cristóvão Buarque lá. Ele queria trazer o modelo irlandês de educação para o Brasil. E era um dos melhores modelos de educação. Ele queria trazer aqui para o Brasil. Cara, nem subiu na pesquisa. O foco do cara era a educação. Não se mexe. A gente ainda não está acostumado a pensar. O jovem nosso é influenciado pela mídia aí, que escolhe o que quer. Pelo Big Brother Brasil. É o que o jovem está pensando. E aí, enquanto o jovem está pensando nisso, quando ele chegar na política, ele não vai fazer nada, porque ele não aprendeu o que era bom. Então, a gente não, ainda falando, né, ramo de educação, cara, a gente não aprende sobre política na escola. Né? Porra, é um negócio que rege ali tua cidade, estado, país, e você não faz a menor ideia, não aprende. Se você não for curioso, não quiser saber, bom, tudo bem, justifica o voto lá, nem vote, mas você não sabe nada do que está acontecendo. Mas aí eu até defendo os meus amigos professores de história por um detalhe muito simples. Eu talvez acho que vocês vão achar um absurdo isso. Você tenta ensinar, não é levantar alguma coisa, você tenta ensinar a política e o que existe dentro dela, no nosso modelo e em outros modelos. Tem família que, de novo, desculpa insistir com a ideia, mas de novo jogando contra, vem, a escola sem partido, o professor fica aí militando. Cara, peraí, eu estou ensinando. Não, você ficou falando do comunismo. Você ficou falando da direita. Cara, peraí, eu não falei da esquerda? Aí pro cara que veio reclamar, eu não falei da direita também? Cara, então eu tô falando de todos, mas não enxergam. Por quê? Quando eu vou falar de esse aqui eu não quero. Viu? Você ficou falando desse aqui, ó. Que assim, absurdo, cara. A briga. O jovem de hoje saber o que é esquerda e direita é recente. Muita gente não tem nem. Tem adulto ainda que não sabe o que é esquerda e direita. Não tem essa noção ainda. Então, assim, realmente não foi trabalhado nada. Foi muito calor dos últimos tempos, aí, dos últimos 5, 6 anos, aí, que tá esse negócio de direita e esquerda, mas ninguém sabia o que é. E aí vai continuar sem saber, porque agora, como está muito politizado, não, é melhor não falar. Se eu falar, né, pensando como professor de história, se eu falar, vão dizer que eu estou levantando bandeira, eu vou perder meu emprego. Meu salário já não é melhor. Né, imagina. Você tá louco? Sabe, aí o cara decide, é aquilo que a gente falou, ó, vamos falar mesmo, vamos falar, ó, existiu esse governo, esse governo, esse governo, esse governo. E é beleza? Próximo. Pronto. Que absurdo, sabe? Mas
esse investimento assim, né, em educação não precisa ser, não vamos limitar também assim, a educação só da base, mas eu digo assim, a educação de maneira geral. Por exemplo, cursos livres. Cara, quando bem desenvolvidos, cara, são excelentes. Eu já fiz vários cursos livres que foi assim, fui esperando, vamos ver como que é. Eu olhei e falei, meu Deus. Mas, professor, quero fazer os próximos. Sabe, empolgadíssimo. Mas assim, isso sabe? é uma coisa, professor, que eu também acho que, por exemplo, a escola, tá presencialmente na escola e saber dedicar aquele tempo para aquela matéria que eu estou estudando, que, cara, beleza, é isso aqui, eu vou fazer exercícios depois, foi algo que a escola me trouxe o aprendizado, porque, como eu falei para você, eu gosto de ir para aula, né? Eu gosto de ver o professor explicando, eu pegar um livro para ler, hoje em dia eu faço muito mais isso porque, para mim, como eu sei os conteúdos que eu quero, eu vou mais especificamente, né? Mas o que me ensinou, né, como que é a forma que eu aprendo, foi ir para aula. Eu vi que, cara, fazer trabalho é um jeito que eu assimilo conhecimento, assistir o professor é um jeito que eu assimilo conhecimento. Tinha gente que gostava de ficar copiando tudo que o professor fazia no quadro e depois estudava em casa. Puta, esse era um jeito para mim que era péssimo, não assimilava nada. Que ótimo, o cara do teu lado era outro cara. Era outro cara. É isso aí, tá só tudo bem. entendeu? Mas eu acho que assim, esse frequentar, né, ir para a escola me ajudou a construir, né, mais ou menos esse é o modelo que eu aprendo. Então agora quando eu vou estudar algo online, eu sei, eu tenho que fazer isso para conseguir assimilar esse conhecimento. Se eu não tivesse experimentado, e talvez eu não soubesse, porque daí não ia ter um professor, Lucas, vamos fazer um trabalho agora para ver como é que é. Talvez eu não soubesse como desenvolver isso, né? É bem isso mesmo. E infelizmente a gente tem que pensar assim, a educação hoje ela está exclusivamente servindo para alguns propósitos, só alguns, do mercado de trabalho de larga escala, assim, vamos falar assim, para não dizer outros termos, né? Mas e cadê a criação, que é o que pode dar mais renda, vamos falar assim? Então não é que não pode ser voltado para o mercado de trabalho, mas também tem que ser voltado para o desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento de relações que a gente estava falando. Perfeito. Quando a gente atingir um pouquinho melhor todo esse contexto de educação, com certeza a sociedade, né, o Brasil como país vai se destacar muito mais. Daí eu não entendo, a gente fica falando de fazer isso, enquanto alguns políticos que falam, os caras às vezes até nem são eleitos, tiram sarro dos caras, e você vê assim, o cara tá falando uma verdade, assim, tal lugar que fizeram, não tudo da mesma forma, mas fizeram algumas coisas semelhantes, outras diferentes, hoje estão mandando no desenvolvimento, autoria, né? Produção de coisas novas. E a gente na reprodução. É isso. Vamos só tentar copiar, porque às vezes nem isso a gente sabe. Nem isso a gente consegue. Sabe? Absurdo. Uma coisa que me deixa assim meio indignado, né? Pô, o Brasil é um grande exportador aí de milho, de soja, de carne bovina, carne de frango, laranja. Cara, a cada 10 copos de suco de laranja da Alemanha, 9 vem do Brasil. Então, tipo, a gente é um grande exportador de matérias-primas, né? Só que, cara, você exportar matéria-prima não é necessariamente o que vai trazer o valor agregado daquilo, né? Porque, por exemplo, a gente exporta laranja, tá? E se a gente exportasse o suco? Não ia ser 50 vezes mais caro pra gente fazer isso? A gente exporta o boi. Sim, o boi vivo vai pra China. E se a gente já exportasse ele tudo fatiadinho, bonitinho... Petróleo, nem vamos falar, né? Refinaria. A gente exporta lá petróleo para refinar para comprar de novo. Cara, por que a gente não refina aqui, né? Não tem refinaria. Bom, então vamos fazer, caramba, né? Fazem e enfiam dinheiro nas cuecas, não fazem nada. Bom, enfim, isso é problema daí de outros 500, mas eu acho que se a gente tem um conhecimento de como elaborar isso, fazer, virar, tem as oportunidades no nosso país, né, cara? Tem muita oportunidade, até, assim, não posso citar nomes, mas, assim, a gente às vezes fica pensando nisso, né, vamos fazer produtos com valor agregado, e a gente fica dando bola só para coisas que falam na mídia, porque a mídia não sabe, porque são... Muitas vezes quem controla ali é um cara formado numa área que é de comunicação e que deve ser abrangente, e o cara está no quadrado. Aqui no Brasil hoje a gente fala muito de agrotóxico. Sim. Envolve muito a minha área e tal, mas só para vocês terem uma ideia, existem empresas enormes brasileiras e outras fora do Brasil que estão mas não é investindo, é investindo naquelas PPPs, né, das parcerias público-privadas lá, num novo modelo
de controle de pragas, tá? Melhor para o meio ambiente, mais sustentável não, muito mais sustentável aqui no nosso quintal de casa. Estou falando de Londrina, estou falando de Maringá. Fazendo coisa e você, às vezes, você começa a falar essa história e já está pensando, aonde? Deve ser na Alemanha, deve ser na Austrália. Não, cara, é aqui, cara. Tá vindo dinheiro lá de fora e os caras estão, mas não é recebendo dinheiro, é recebendo, não é milhões também, é bilhões. Aí eu pergunto para vocês, os caras lá de fora estão investindo na ciência nossa aqui, porque essa pequeniníssima parcela dos caras que trabalham com essa ciência aqui já conseguiu demonstrar que podemos ter resultados. Sim. Na verdade já tiveram resultados, agora só precisam ter resultados, vamos dizer assim, mais amplificados. Em escala, exatamente. Vamos transformar no comercial, no produto. Cara, isso já é fato, não estou contando uma coisa que pode acontecer. Então já está demonstrado, gente. Ó, ponha dinheiro na educação, olha o que acontece. Sim. Só que o dinheiro está vindo da onde hoje, cara? De fora. De fora. Só que daí é voltado para os interesses de fora. De fora. Sim. E daí o interesse de fora, ele vai permitir o nosso desenvolvimento até um certo ponto. Né? E o pior, né? Os caras provavelmente pegaram a patente, compraram desse troço, vai ser licenciado para quem? Uma parte de tudo que vender vai ser para fora, né? Tipo, mesmo. Não vai ficar aqui. E daí aparece no jornal como o produto X lá de uma empresa, sei lá, norte-americana. Você fala, se você conhece a história, você fala mesmo. É daqui, um pesquisador brasileiro que está no Brasil, mas que recebeu hoje pesquisador da Austrália, que é brasileiro. Você fala, que triste tudo mas isso. Com o Miguel Nicolelli foi exatamente isso, cara. Porra, ele desenvolveu a interface lá, cérebro que permitiu o tetraplégico andar e chutar no gol. Velho, o quão mágico não é isso, tá ligado? Porra, o cara é brasileiro, ele falou assim, não, os países, né, os norte-americanos queriam, cara, você vai lançar isso daí na Europa, não, ele vai lançar, eu vou lançar no Brasil, eu vou lançar lá no meu país, ele é muito patriota, né? E foi um fiasco, cara, porque aqui no Brasil esse chute durou 1 minuto, 2 minutos. Cara, lá fora do Brasil, os caras dão tanto peso, né, pra isso que ficou tipo horas passando na televisão como foi feito todo o processo. Aqui apareceu o cara chutando lá. Mas daí, pra população dar mais bola pra isso, eles precisam entender o que isso significa. Sim. Pra entender alguma coisa, a gente precisa dar tem que educação, estudar, né? Exato. Volta tudo, velho. Mas é a base, né, cara? É o alicerce. Se não mudar isso, não muda a história das sabe coisas. Que eu falei dos cursos livres, assim, eu sou apaixonado por esses cursos. Claro que a gente tem que filtrar muita coisa na internet hoje, Instagram e tal, YouTube e tal, mas, cara, muitos deles foi em coworking. Foi quando eu, na verdade, conheci o coworking, assim, sabe? Há muitos anos atrás. E eu falei, foi lá que surgiu. Eu falei, se eu tivesse alguma coisa aqui, cara... O que será que pode surgir? O que eu podia fazer aqui, cara? E ficou... Cara, é o caos ali pensando, vou lá dar aula, sair da aula, e se tivesse aquela sala lá, mas como que seria essa sala no que pode acontecer? O que eu faria? Eu usaria só para isso? Não, posso usar para isso, mas o que mais que eu posso usar? O que mais que eu posso fazer? Cara, com quem será que eu vou conversar hoje de lá, sabe? Então, por isso que eu gosto de vir para cá, assim, tipo... É uma forma de... Será que a gente não vai desenvolver daqui, quando a gente terminar essa conversa aqui, um curso livre de alguma coisa? Porra, eu já tô achando... Cara, eu já tô pensando num negócio muito... Fazer uma proposta pra ser muito louca depois aí, pra gente tentar fazer um negócio, então, imagina, são coisas que... E daí alguém vai falar assim, mas isso não dá. Baseado em quê? Né? Você tem esse curso aí nos teus negócios aí, pra me dizer que não dá? Porque se você tiver, beleza. Mas e as novidades, né? Tipo, as novidades surgem, né? Que são criações novas, não tinha antes. E como que alguém sabia se ia dar certo ou não? Claro que depende de muita análise, né? Mas é algo assim que eu acho que a gente tem caminho, tem pessoas para andar nesse sentido, mas tá faltando só o principal, assim. Cara, entrou dinheiro, cara, vai dar aqueles primeiros passos bem lentos. Sim. Mas de repente o Brasil vai entrar a passos largos, assim, que ninguém segura mais. Porque nós temos tudo. Nós temos mais de um tipo de bioma, obviamente, e tal. E aí entra um monte de coisa da área biológica. E enquanto isso, ao invés de a gente investir para esses meio ambientes diferentes, esses ecossistemas, sustentarem coisas poderosíssimas, o que a gente está fazendo? Viva o garimpo, estamos queimando lá. Rebenta aí o IBAMA tudo, tem lá tudo. meia dúzia de policial. Cara, não sei se chegaram a ver aí esses dias no canal, passou aí. Cara, meia dúzia de policial para
para um garimpo lá que tinha 9 aviões, cara. Mas... Estacionados ali, tá? Fora os que estavam por aí, sei lá. Cara, o cara tinha meia dúzia de policiais. Cara, esses policiais são heróis, cara, sabe? Quanto um cara desse não pode... Pô, vamos trazer esse cara para educação, para estimular a vir, mais investimento para essa área. Sim. Da educação e da educação ambiental. Sim. E por aí vai, sabe? Mas... Puta, professor, você falou uma coisa agora que, cara, é um exemplo muito top isso que você falou. Eu acho que até mostra um pouquinho do perfil de pensamento, né? Que o que acontece? Tá fazendo garimpo, tão queimando, tão extraindo a coisa bruta, né? Basicamente ainda nem se passou ali por uma transformação de produto pra gente conseguir virar... É pior ainda, estão vendendo o troço mais barato e destruindo da pior forma. E, cara, uma coisa que eu achei interessante, eu fui pescar uma vez no Pantanal e, puta, eu cheguei e tava rolando as queimadas lá, né? E, cara, eu vi, assim, eu passei com o barco no meio, pegando fogo dos dois lados, fumaça pra cacete, fecha as janelas, não pode sair, vi onça, macaco queimado. Foi assim, doeu, né? Eu sou bem patriota, eu gosto muito de natureza, ver aquilo me machucou. Eu senti assim, puta, olha o que estão fazendo com a minha terra, né? E com os bichos e tudo aqui. E, cara, uma coisa que foi muito legal, porque essa empresa que eu fui lá pescar, ela é uma mulher empreendedora, ela começou assim com um barquinho, hoje ela já está bem maior, e a gente conversando com os piloteiros, ela tenta fazer uma diferença na comunidade ali, né, dos ribeirinhos, da galera que vive nos rios e tal. E aí o que acontece? Ela falou assim, Lucas, o pior não é você ver essa queimada, é feio ver, mas se eu te contar como isso acontece, você não vai acreditar. Então eu moro desse lado do rio, e você mora do outro lado do rio. Aí chega lá um cara de partido tal, né, de uma certa ideologia política lá e fala assim, eu te dou $200 para você ir lá do outro lado do rio e botar fogo. E gente, assim, R$200 pra gente não pode parecer muita coisa, mas R$200 para essa galera lá é o dinheiro às vezes de 2-3 meses, né, porque é muito precário, assim, né, não tem saneamento, não tem nada, é aldeias, né, e o cara vai lá e bota fogo, né. E aí o que acontece? Porra, ele destruiu um monte de coisa, só que ele não sabia ainda de uma forma melhor de como utilizar, além dele ali do lado dele do rio ele pescar. Só que, porra, do outro lado do rio alimenta os peixes que ele pega ali daquele rio. E ele não entendia muito bem isso. E o que a Joyce lá mostrou, né? Até vou falar o nome dela aqui. Ela mostrou para essa galera, falou assim, bom, já que eu não estou conseguindo conscientizar eles de que preservar isso daqui é uma fonte de renda pra gente, então eu vou conscientizar ele de outras formas. Ela montou turismos, trazendo a galera da gringa, fez anúncios lá nos Estados Unidos, contratou uma galerinha para ensinar nessas aldeões a como apresentar um produto, né? Pessoal, vocês fazem aí a panela, o chapéu de palha, essas coisas, vocês com os artesanatos, vocês vão vender isso. Agora isso aí vai gerar dinheiro para vocês. Você pescou o bicho, pegou não sei o que, conseguiu extrair, você vai vender isso daí agora. E ela começou a fazer esse turismo com o pessoal. Cara, aqueles duzentão, né, que o cara ganhava ali ao longo de 2-3 meses para queimar ele conseguiu ganhar $200 em uma semana. Porra, a visão da comunidade para isso mudou. Mas mudou assim, da água pro vinho. De um dia o cara tá indo lá tacar coisa no rio, porque não tem rede de esgoto. No dia seguinte ele, não taca no rio, a gente tá construindo um troço aqui para preservar e tal. Então você vê como mudou o mindset quando eles viram a diferença que fazia, né? Porra, você cuidar, você gerar o valor agregado no negócio e tal. Então eu acho que isso mostra só um pedacinho de como, né, tem muita coisa para ser feito. A educação, ela chega em muitos pontos, mas tem muitos pontos que a gente ainda é falho. E a gente estava conversando ontem também, né, professor? Eu não sei se é verdade, parece que tinha aquele troço de reprovar o aluno, desestimula ele a estudar, né, cara? Pô, eu acho que ainda mais a gente aí, passa a mão na cabeça. Não, cara, o mundo é perfeito para você, bicho. Exatamente, o mundo é perfeito. Tudo que você fizer, mal feito, se você fizer, vai ser aceito. Tá bom. Da onde isso? Eu acho que vocês já passaram por situações em que projetos de vocês... Deu ruim? Não, isso aqui tá horrível. Você tá louco. E às vezes falaram assim, comunicação violenta, isso aqui tá uma merda. Cara, vou baixar a cabeça na frente do meu chefe, vou chorar? Cara, não tô dizendo que essa comunicação tá certa, mas... Né? Pô, deu ruim. O feedback tá certo, mas não a forma, isso, né? Exatamente. Então, cara, vamos fazer um projeto? Vamos fazer outro para entregar aqui algo diferente. Sim. Sabe? E a prova não é isso?
Cara, a prova não é só isso, mas ela é isso também. E daí, ó, você fez tudo isso aqui, ó, mal feito. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Pô, não tá tudo bem, sabe? Mas daí a família valida, então ela tá jogando contra a educação como um todo. Não precisa ser só a escola, pode ser até a universidade. Porque infelizmente a interferência da família chegou até na universidade. Daí entra naquela história, não vamos discutir isso, pode ser um outro momento, mas aquela história de ser uma geração mais imatura, criança, Nutella. que tipo, pai, o professor da faculdade lá falou tal coisa, que absurdo, vou lá falar com ele. Não é você que tem que ir. Pelo amor de Deus, né? Pô, já no ensino médio era o aluno que tinha que resolver. Sim. Cara, sabe? Tem que começar a aprender mais a com criança. isso. É complicado. Bom, E professor, quer deixar um recadinho para quem está em casa? Acho que o recado Tem é... pergunta? a Ah, gente- chegou pergunta ali. Chegou umas chegou perguntinhas, umas peraí. perguntinhas aí? Só um Pergunta. minutinho, Opa. segura o... Uma Júlia Amaral. Professor, o que você identificou do padrão dos alunos que passaram em vestibular difíceis? Olha, acho que a identificação de padrão, achei bem legal essa pergunta, Júlia. A identificação de padrão é assim, ó, começa por vontade, estar com muita vontade de passar, mas isso eu sei que não é suficiente. Só que essa vontade é tão grande que ele está disposto a mudar algumas coisas que são necessárias na sua rotina e outras pode manter. Está disposto, ou seja, a receber críticas. Porque em todas as tutorias que eu faço e aqui no meu escritório mesmo eu falo, você sabe escutar que isso talvez esteja errado? Porque quando você identifica que o processo está errado, e claro, sem uma comunicação violenta, que nem você estava escutando a gente falar aí, eu tenho que te estimular a mudar. E quando você muda e já obtém um resultado, cara, eu abri, né, uma nova porta para você. Sim. Aí você já tem vontade de chegar na próxima porta e assim sucessivamente. Então, acho que o grande pulo do gato aqui é justamente você ter a vontade de fazer e não ter medo de ter que mudar ao longo do caminho, porque você vai ter que mudar. Você não é receber crítica no sentido de você é ruim, não é isso. O processo que você está fazendo aqui dentro dessa partezinha não está bom, a gente precisa mudar. Então, se você tiver essa vontade de seguir, né, de chegar num certo objetivo e saber que para isso muitas vezes você vai ter que fazer uma correção da rota no meio do caminho, não é uma trilha retinha e perfeita, tá ótimo. É isso, acho que é o segredo. Não existe receita pronta, sabe, gente? Vocês devem ter visto aí. Eu vou ter que fazer uma crítica, assim, mas aqueles StudyGram no Instagram, cara, são relatos de pessoas reais. Você é ela? Você é ele? Eu posso te dar uma receitinha pronta aqui? Não. Cara, olha até os cozinheiros, cara, que dão receitas, falam muitas vezes, se quiser você pode mudar, trocar isso por aquilo e tal. Então, você é uma pessoa exclusiva e a educação tem que te tratar assim. Então, você tem que desenvolver o seu processo para chegar lá. E isso é uma estrada cheia de curvas, dá umas deslizadinhas e tudo mais, sabe? Então não acredite em tutoria ou receita pronta. Isso é mentira. Para o vestibular não funciona, para a tua formação no ensino superior não vai funcionar também. Professor, mas até em receita pronta, né? Às vezes a gente faz lá, segue a receita igualzinho. Porra, vou seguir a receita que o Gustavo me falou. Não sei eu com o mesmo gosto. Né? Porra, sai com... Cara, que não foi ele que fez, entendeu? Você tinha que ter adaptado para você. Exatamente isso. Exatamente. Né? Bem isso. A gente é um universo completamente diferente, né, gente? É algo mais... a gente tem que permitir conhecer o que você precisa para esse processo. O processo exige algumas coisas, mas você também precisa de algumas ferramentas suas para chegar até um certo local, vamos dizer assim. Né? E abdicar de algumas coisas também, né? Abdicar de às vezes alguns prazeres que você vai se divertir depois, quando estiver comemorando. Né? Exatamente. Eles e muito mais coisas juntas, agregadas aí, exatamente. né? Tem mais? Vamos lá. Pietra, o que você mais percebe de desafio dos alunos que estão se preparando para os vestibulares? Olha, o maior desafio é entender, por primeiro, uma coisa que o Gustavo falou. Você realmente quer aquilo que você está almejando ou é alguém que está impondo? O maior desafio é esse. Você quer esse curso? Você quer essa universidade? Cara, acho que essa talvez seja a principal, tá? Você quer essa universidade? Ou você quer estudar um dedé? Porque onde der, tua formação vai ser assim. A formação que der. Aí você vai ser o funcionário, enfim, o profissional que der. Então você só vai ser mais um ali no chão da fábrica, entendeu?
talvez você vai ser até o funcionário que dá para a empresa até hoje. Hoje, cara, não serve mais, saia daqui. Então eu te pergunto, onde você quer estudar? Primeiro desafio, você quer isso para você, esse curso que você escolheu? Então, acho que a boa formação, não é porque eu sou da área educacional, a boa formação até na área tecnológica e tudo mais, exige instituições educacionais sérias, que o lucro pode existir, senão essas não vão existir como empresas, né? Pode existir, mas o foco não pode ser o lucro, ponto. Quando for o lucro, eu vou te falar, pule fora, volta pro cursinho, vamos conversar aí. Mas não é porque o cara tá visando o cliente, não é isso. Gente, enquanto o lucro for o foco, como várias universidades e grupos enormes aqui no Brasil, nós vamos formar médicos ruins. Nós vamos formar advogados ruins. Nós vamos ver nos próximos anos um aumento do número de médicos e, infelizmente, nós vamos ver aumento do número de erros médicos. É só vocês acompanharem, não vou ser antiético, mas acompanhem estados grandes aqui próximos ao nosso, inclusive o nosso, com alguns grupos aí que o foco é quanto custa um aluno, quanto que um aluno de medicina me gera mesmo? Cara, se você está pensando isso, já está saindo errado. Tua formação já está comprometida. Se o cara que é o responsável pela universidade pensa assim. Pô, eu até queria colocar um comentário sobre isso também, professor, porque falando de nível superior, lá nos Estados Unidos, né, não existe ensino público para nível superior. Todas as faculdades são pagas, não existe faculdade pública. Puta que pariu, isso torna um negócio um tanto quanto caralho. Tem que ter uma grana boa para conseguir colocar lá e bancar um estudo, né? $1 milhão, um estudo de medicina, basicamente, lá na faculdade. E aí, o que acontece em as grandes empresas? Olha a sacada que eles tiveram, que eu acho que vai muito com o que você falou um pouquinho assim. As grandes empresas sacaram assim, cara, se eu não capacitar o meu consumidor, se eu não deixar o meu consumidor um cara massa, eu não vou ter nem profissional bom para contratar nem na minha indústria, e nem os produtos que eu quero que sejam bons, o pessoal vai ter intelecto para, por exemplo, isso aqui é um produto bom, isso aqui vale mais a pena do que esse, por N motivos. Então, o que as grandes empresas, os grandes grupos econômicos fizeram? Criaram as próprias bolsas, né? Eles falaram, bom, já que não tem faculdade pública, então eu vou comprar 30 vagas numa universidade lá e vou bonificar 30 bons alunos que eu vou, daí é lógico, né? Eles têm um acordo, os 5 melhores que se formarem vai para trabalhar para eles, mas ele formou 25 bons consumidores que ele sabe que o produto de valor agregado que ele vai construir, aquela galera vai comprar, porque tem o conhecimento, né? E a gente não vê por esse viés, de novo, né? A gente vai sempre pelo mais barato. O que é mais barato? O que é mais barato? Ou seja, eles investiram na educação. Exato. Esse foi o principal investimento deles, foi na educação. Bom, eu vou investir na educação, eu consigo fazer tudo assim, mais melhor. Até respondendo as duas perguntas, juntando as duas perguntas, assim, gente, investir em educação, a gente critica o governo, mas lembra que a gente falou há pouco aqui na nossa troca de ideias, tá? Precificar o trabalho dos outros já é algo que é complicado. É complicado. Né? Mas por que aceita-se muito bem na área da saúde? Vamos ser até um pouco mais específico, porque minha esposa é dentista, então tem uma noção de uma outra realidade, da área da saúde, da medicina. Tá? Valores, às vezes, exorbitantes, não estou dizendo que está errado ou não, valores grandes, vamos falar assim, para não soar como crítica. Mas na hora de você gastar com você ou com seu filho, enfim, gastar com a sua formação, por que o mais barato? Cara, às vezes montar um curso, ter um acompanhamento e tal, o profissional que está ali, ele precisou ter uma carga de conteúdo, conhecimento, compreensão, desenvolver um processo que é algo quase que como se fosse desenvolver um produto tecnológico lá dentro da Apple, da Microsoft, sei lá. Se não até mais. Mas aí, exatamente. Mas aí por que eu tenho que ficar pechinchando minhas aulas? Então, isso soa meio grosseiro, mas eu não aceito. Entende? A minha esposa vê isso, às vezes, na outra realidade dela, sendo dentista, assim, que também passa por precificação, assim, mas quando você vai para o outro consultório ali do médico, se o médico meio que, não é bater o martelo, mas se ele só solta ali o valor, todo mundo já parece que baixa a cabeça e diz amém. Por que às vezes um advogado, por que ele sofre isso? Pô, um cara que às vezes vai lá,
defender uma causa, enfim, guardadas as suas proporções, precisa de toda uma aparelhagem, um escritório em volta disso, produzindo materiais para que possa ser defendida uma certa causa. Por que mas é muito caro aquele advogado. Cara, tudo que eu estudei para chegar até aqui, desenvolver vários processos que você estava estudando, não vale a pena? Tem alguma coisa errada. Sim. Sabe? Uhum. Mas aí vai também das pessoas identificarem essas novidades. O valor nisso também, né? Essas novidades para o Brasil, porque lá fora já se tem uma outra ideia, né? Realidade. E aí, tem mais uma? A última. Gabriel Gonçalves. Professor, seus alunos gostaram de ir para o coworking? Sim, até é uma pergunta legal, assim, já dei assim no nosso backstage aqui e tal, a gente tava falando aqui em off, gente, foi uma experiência incrível para todos, não é porque nós estamos juntos aqui, tanto é que eu já tinha falado antes, o Gui já tinha recebido isso em 2023 lá, quando a gente se conheceu, né, e todos os alunos, e até pessoas com idade que não são alunos daí, mas com idade um pouquinho mais avançar e que às vezes você pode assim pensar, mas são mais quadradas, vieram e falaram, que ambiente, meu Deus. Então, tipo, o ambiente sem começar a aula já foi disruptivo, permitiu muita assim, conexão, permitiu muitas interações que a gente estava falando. E só foi, assim, só algo positivo, assim, pelo ambiente físico em si, mas acho que isso não é o principal. O principal foi o ambiente estimulante. Então, o ambiente estimulante nós criamos. Tipo, não quero que pareça aqui arrogante, mas nós, até as pessoas que não participaram da aula, eles passarem por um escritório de marketing, um escritório de logística, já permite, nossa... O mundo é assim. Tantas possibilidades, sabe? né? Exatamente, mesmo para um aluno que estava tentando fazer medicina, como era o caso de muitos dos meus alunos. Então foi extremamente positivo, foi muito, muito massa, acho que foi uma ideia bem certeira. Assim, eu só tenho a agradecer pelo apoio que todo mundo aqui dentro, aqui no Brains, todo mundo me deu. Porque, nossa, eu vim, de repente foi ficando todos os dias, manhã, tarde, noite, mais de noite ainda, e foi tudo perfeito, foi muito legal. Que bom. Boa, que bom que está sendo legal, uma experiência legal para vocês, para os alunos também. E estamos aí de porta aberta para escutar novas ideias também, né? Quem sabe não surge mais coisa. Claro. O Lucas já está com a cabeça fervendo aí, com certeza. Gostamos, vamos virar o cabeção. E queria agradecer a quem está aí assistindo o nosso vídeo. Curta o vídeo, né? Curte o vídeo. Deixa o like. Vamos deixar as redes sociais do professor aqui embaixo, o site que você tiver ali. Você tem Instagram, professor? Tenho. É Diego Venante. Beleza. Isso. Vamos deixar aqui embaixo também, pessoal. O link e tal. E é isso. Eu acho que foi o recorde de horário, né? Batemos o recorde aí. Eu nem tinha visto. Nossa, olha só. Toda vez que a gente está acabando o podcast, eu penso assim, lembro do Jô Soares, né? Acabou. Mas é isso. Valeu, gente. Valeu, obrigado pessoal. Gente, até a próxima aí. Valeu. E falta um recado, né? Quer deixar um recado pra galera? Não, acho que o recado era que já estava começando ali, né? Tipo, vamos criar então, vamos fazer coisas diferentes, vamos parar de ficar na mesma fila o tempo inteiro, assim, né? Naquele quadradinho, assim. Então, se para mim esse ambiente foi tão positivo, graças principalmente à criação que eu me permiti e que os outros me estimularam e também permitiram, eu acho que o recado para o vestibular, que o pessoal perguntou, para os níveis diferentes de educação vamos criar. Não é uma pergunta, vamos criar. Então vem para cá, vamos conversar, que acho que daí a gente tem muita coisa para tirar. Show de bola. Show de bola. Fechou, gente. Valeu, obrigado, galera. Luciano. Até a Obrigado próxima. Tchau. Tchau. Até.